Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão de entretenimento. Aqui quem vos fala é Lucas Bento, ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulha, e hoje também com a companhia da TT, né, TT? Sim. É, isso aí, vocês estão me pondo na fogueira de novo, né? Não, agora já era, você já virou host, a gente não vai mais tirar você do seu lugarzinho. Nem vem, que eu amo minhas plaquinhas, não, eu quero elas. A gente já jogou a sua placa fora. Você não viu que ela não vale mais? A gente já jogou fora. Não. Eu doei. Tava precisando de madeira pra fogueira de São João. Não, eu levei pro Pedro Lucas brincar lá de desenhar, então você perdeu seu direito a ter sua placa, tá? Agora é aqui com nós, né, Cris? Sim. Mas sabe o que é? Cada episódio tá tão com assuntos maravilhosos e coisas integrantes que a gente não consegue deixar ela de fora, que ela precisa participar. Sim. Gente, hoje promete tanto que a gente convenceu ela em 2 segundos de conversa. A gente nem convenceu, né? Ela já chegou, a cadeira já tava ali, ela só sentou. Então não tem problema. Na verdade, a situação foi assim, já está... meio um pouquinho diferente. Já Falou assim, ó, vai acontecer. Ah, então eu vou. Bora lá. Entendeu? A gente tá desbloqueando os medos da TT também, que é o assunto do nosso podcast hoje também aí por alto. Sim. Mas antes, agradecer os nossos patrocinadores, né, Cris? Com certeza. Drogaria Santa Maria, nossa patrocinadora desde o início. 5, 6 lojas em Alfenas e uma em Campos Gerais. Lembrando que a loja ao lado do fórum é 24 horas e a loja da Vista Grande faz entrega em... Gaspar Lopes. 3 vezes ao dia, sem cobrar taxa. Então, se você é de Gaspar Lopes, só manda mensagem pra eles. A gente deixa o telefone aqui pra vocês, o Instagram, Drogaria Santa Maria Popular, né? O de lá. Exatamente. Só entra em contato. Gente, tem de tudo que vocês precisarem. E tem os dias de oferta também, então fica ligadinho. Quinta-feira da manicure, sábado do bebê... Sexta-feira do bebê, sábado da beleza. Então tem muitas ofertas, promoções, produtos diversificados. Olha, chega cada novidade que é difícil. Eu não sei se vocês são viciados em farmácia como eu. Acho que eu acho que não. Tem um pouco de problema, eu acho que não, Cris. Acho que todo mundo aqui é normal. Gente, eu me empolgo tanto quando chega as novidades. Eu amo também, eu adoro. Nem parte de dermo, você não gosta de testar as coisas diferentes? Cris, eu uso sabonete pro rosto, hidratante e protetor solar. Acabou. Há controvérsias. Porque essa pastilhinha aqui da Metalab, tá bom. Você até levou uma embora, hein? É verdade. Vou levar essa aqui também. Não vai não. Você já levou uma pra você. Ok, cada um com os seus problemas. Vou levar essa aqui, ó. Vai. Ó. Tem degustação de pastilhinha da Metalab pra todos os nossos clientes. Então, chegar na Drogaria Santa Maria, sempre no balcão vai ter a degustação. E, gente, pensa numa pastilha boa, viu? Muito boa. Semana passada você estava sem voz, né? E te ajudou a voltar. Nossa, demais. Pra quem tá começando... Agora, esse inverno, gente, começou todos os problemas respiratórios, né? Abre alas pra parte respiratória. Então, prevenir é muito importante, mas se você já está com aquela dor de garganta, irritação, né, tosse, perdeu a voz, essa pastilha vai te ajudar. E pra quem tá também com o nariz entupido, ela também ajuda a descongestionar. Então é maravilhosa. Ela é muito boa. E a gente tem outros produtinhos da Metalab. A gente separou aqui hoje, ó, o Muricalme Gotas. Então, pra você que tá com dificuldade pra dormir, ele vai ser de melatonina e passiflora. Vende de litro? Tem comprimido, Lucas. Já vem a dose certa no comprimido. Eu acho que eu vou precisar dos 200 ml desse aí. Gente, Muricalme. Tenho ele tanto em gotas como em comprimido. E lembrando que a melatonina, já que o Lucas tá com problema de dormir, já vou te passar a orientação completa. Você tem que tomar o comprimido e tem que ficar longe das telas e sem, na verdade, no escuro. No escurinho. A luz das telas bloqueia a ação, porque a melatonina é um hormônio natural do nosso corpo. Pra ele ter ação, não pode ter a luz. Então, se você tomar e ficar na frente do celular ali, ó, você tá jogando o seu dinheiro fora e o medicamento também. E a sua saúde também. Sim. E já faz uma higiene do sono, pra ter um sono de qualidade. Então, tudo perfeito pra você ter um sono reparador, descansar e um dia pela frente, Mas né? sabe o que ajuda a descansar? Ter as contas em dia. Então, a Mauri Contabilidade, dá uma corrida lá, faz o teu parte de empreendimento, de gestão, calcula teus impostos direitinho, precificação. Porque acontece, você pode tomar melatonina, mas se tiver tudo errado, você não vai dormir direito. Com certeza. A gente que tá no mundo dos negócios, a gente sabe que é isso que funciona. Quando tá tudo bagunçado, Quando tá tudo bagunçado, perde noite de sono, não tem jeito. Então dá uma corridinha lá, que os meninos também estão de prontidão pra atender vocês. Gente, a Mauri é uma equipe de qualidade de ponta a ponta. Então, se você tá com dificuldade em precificação, entrada de nota fiscal, já fez errado, deu BO, a
Amauri, meu BO é esse. Ele vai te falar, sua melhor possibilidade é essa, essa e essa. Então, é uma equipe que entende do que está fazendo. E isso faz total diferença, né? Sim, e pra correr no Amauri, G-Motors. Feirão, gente. Feirão chegando. Fiquem ligadinhos, porque tem muito carro top. Eu vou falar pra vocês, naquela, né? Premiação de indicação, a Cris foi lá, fez o vídeo, quem ficou com o carro fui eu. Pois é. Né? Então, vale muito a pena, gente. Ainda tem a gente foi fazer o marketing, estendida. Eu fiz o test drive e ela se apaixonou pelo carro. É muito, muito bom. Gente, carro de qualidade, né, Cris? Porque mesmo sendo seminovo... Tem segurança, né? Passa por revisão, tem tudo controle, tem garantia estendida, então... Pra você dar uma garantia estendida de um produto, você tem que ter confiança nele. Com certeza. Senão, você não dá garantia de 1 ano. Se é uma coisa que já vai quebrar daqui a 1 mês, não tem garantia estendida, gente. Então, tem controle de qualidade de tudo que vai ser revendido ali. Então, muito cuidado aí quando você for trocar o seu carro ou vender, né, Cris? Sim. Porque eles pegam o seu carro na troca também. Então, você leva lá, eles fazem a avaliação, pagam super bem na troca, tá? E você já sai de carro novo. Sim, sim. Santa Inocência! Santa Inocência, que manda os nossos uniformes, já tá uniformizada. Gente, Santa Inocência tem uniforme tanto empresarial, escolar, de frio, inverno. Frio e inverno é a mesma coisa, né? A parte de inverno, só manda mensagem pra eles, tecido de qualidade, não dá bolinha. Pro verão, aqueles tecidos mais frescos. E o nosso tá vindo um uniforme novo também, né? Tá chique, saindo no forninho um uniforme novo também. E a gente já tem alguns de inverno, né, Cris? Sim. A gente só tá redobrando agora, porque aumentou os colaboradores, então a gente já fez um novo pedido lá pra eles. Mas tá vindo pedidos farmacêuticos, não tá? Que a gente fez prova esses dias. Tem coisa nova também. Mas o de frio, aquele quentinho, gostosinho. Aquele é maravilhoso. Muito bom. Sim. Personalize. Ó. Os dois. Ney e Adriane Personalize. Gente, o salgadinho perfeito pra sua festa de aniversário, pro dia a dia, uma comemoração da empresa. Tem um funcionário fazendo aniversário? Já pede Ney e Adriana pra tarde aí de vocês, pra animar. E com a opção de presente pra esse aniversário, personalize. Gente, não tem nada melhor do que você ganhar um presente que seja a sua cara, que a pessoa pensou, que a pessoa se dedicou. Eu tenho uma caneca que eu ganhei de presente de Natal de um amigo meu, do Foguinho. Gente, eu vou tomar o café, eu lembro dele na hora. Eu dou risada sem ele estar ali. Eu lembro daquele momento, de tudo que passou. Então, é uma coisa tão simples, mas tão significativa. E com a Personalize, você consegue estar presente nos seus presentes pra sua pessoa querida. E pra você também, né? Lá na farmácia, pra festa final do ano que você não foi. Todo mundo ganhou canequinha personalizada. Eu não ganhei canequinha. Você não foi. Você tava paparria. Você não foi. Quem não vai, não ganha. Você tá querendo o quê também? Tinha que ter guardado o meu. Personalize, manda o meu. Você tem a arte ainda da farmácia aí, ó. Que a mão ainda leva o braço. Ninja. Só porque eu tô de férias. Não vou pegar férias também no final do ano mais, tá? Fiquei fora das festas no final de ano, não gostei. Isso mesmo, pula, vai pro próximo mês. Cris, e hoje eu estou aqui por um motivo muito especial. Gente, a convidada de hoje é inédito. Um tema inédito, gente, tá todo mundo ansioso aqui. Eu não sei se eu tô ansiosa, com medo, eu não sei. Vamos ver o que vai sair. A gente quer entender também, né, Tetê? Como que funciona tudo isso. Hoje a nossa convidada é a Vanessa Ellen. Ela trabalha com hipnose, neurociência e regressão. Tá bom pra vocês ou quer mais um pouco, gente? Tem assunto... Vanessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Quero agradecer o convite de vocês. E assim, hoje vai ter muito papo legal aqui, um papo leve, para a gente tentar entender um pouquinho como que funciona, afinal, o que é hipnose, como que funciona a hipnoterapia, né? Que as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Eu acho que o receio que a maior parte das pessoas tem é justamente por não conhecer, né? Exatamente. E quando a gente não conhece, automaticamente já gera um preconceito. Sim. Então, dentro da hipnose tem muito preconceito. Justamente pelo fato de não conhecer. Mas hoje aqui também, no final, nós vamos fazer uma mini sessão aqui para você que está em casa aí, você que está ouvindo o podcast ou assistindo, você também vai poder fazer na sua casa aí. Que bacana. Então fica com a gente. A gente já fez até 2 ou 1 aqui pra ver quem vai ser, gente. Fica todos vocês, todos. Sim. Mas o que te levou aí para esse caminho da hipnose, da hipnoterapia, da neurociência?
Sim, sim. Então, vamos lá, né? Eu sou formada em administração de empresas e trabalhei muito tempo na área bancária, na área financeira, né? E o que acontece? A minha vida deu uma reviravolta alguns anos atrás, poucos anos atrás. Eu era uma pessoa que tinha uma vida como qualquer outra, né? Cheia de problemas e de correria e tudo mais. E eu estava muito infeliz. Vou dizer para vocês que eu estava muito infeliz no que eu fazia, na minha vida profissional, principalmente. Mas aí, um belo dia, resolvi fazer uma atividade física, até para desestressar um pouco. Eu não era muito de atividade física, diga-se de passagem. Aí uma amiga insistiu, vamos fazer uma aula de... Beach tênis, certeza. Não foi beach tênis. Ainda não era parte do beach tênis. Porque beach tênis virou uma febre. Hoje tem o testemunha de beach tênis. Ele bate na porta da tua casa com a verdade. raquete. Vou te levar a palavra do joguinho Eu de areia. ainda não fui convertida. Ah, entendi. Estou limpa. Tá longe ainda dos caminhos. Mas Super realmente... seu perfil, viu? Beach tênis. Bem capaz de que jeito. Ai, não fala nunca. Não, que pode acontecer com A você. gente pode pagar a língua, mas assim, de que jeito que beach tênis? Eu Fala nunca que logo você vai estar fazendo uma aula experimental. Ai, meu Deus. Gente, na verdade, eu fui fazer uma aula, eu não sei falar o nome, mas é tipo uma ginástica... Como é que fala? Tipo um crossfit, Não, você tá falando? não. Aeróbico. Aeróbica, mas é assim, a professora falando e a gente fazendo aqueles exercícios. Tipo spinning. Tipo spinning, mas spinning é de bicicleta. É. Ah, é verdade. Era de pegar pezinho, é um funcional. Isso. Funcional. Aí eu sou péssima com algumas palavras, vocês me desculpam, às vezes Não, fora. não esquenta a cabeça, não. E aí, gente, fiz a tal da aula, foi uma aula puxada pra caramba no tênis clube com a Tati. Fiz a aula e eu lembro certinho que a Tati ainda brincou assim, falou assim, amanhã você vai lembrar de mim, que você vai sentir muita dor, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, vou com certeza, né? No outro dia, começo a sentir muita dor mesmo, mas aí eu comecei a sentir dor na lateral esquerda aqui, do meu seio. E quando eu coloco a mão, sinto um carocinho. Foi a primeira vez que eu percebi que tinha alguma coisa. E aí... Até a princípio achei que era dor era uma íngua, alguma coisa que ia passar. Mas até comentei com meu marido falou, não, isso está estranho, vai na médica. E eu fui na médica. Chego na médica, quando a médica olhou, ela vira para mim, assim, muito preocupada, quando ela examinou. E fala assim, Vanessa, eu estou preocupada porque essa região aí é muito propensa ao câncer de mama. E esse nódulo seu tá muito estranho. Então, você já vai sair daqui agora e vai fazer um exame, já um ultrassom da mama, o mais rápido possível. Então, vocês pensam que nesse momento, o meu chão, eu fiquei sem chão, desabou. E ali, naquele momento, foi uma coisa tão impressionante, porque... Naquele momento, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Independente se isso aqui for um câncer ou não, na minha cabeça já passou assim, eu preciso mudar. Eu preciso ser feliz, eu preciso tomar uma atitude. Mas, enfim, fui fazer os exames e o resultado não foi nada legal, realmente era um câncer de mama. E aí... mudou minha vida completamente. A primeira coisa que eu fiz nessa época, eu estava trabalhando com meu marido na área financeira. E meu marido tem uma empresa de engenharia, que é a Alfenas. E eu era o administrativo dele e também a parte financeira. Então, acaba que a gente fazia de um tudo, né? A primeira coisa que eu fiz foi falar assim... Amor, eu chamo ele de Ben. Ben, eu não trabalho mais na empresa. Aí ele arregalou um olho. Não, mas você nem sabe ainda. Eu falei, não, eu não vou mais. Não vou mais. Porque independente se for um câncer ou não, eu preciso mudar de vida. E aí me afastei da empresa e realmente era o câncer. E aí foi um tratamento longo, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia. Finalizei a imunoterapia há pouco tempo. Fiquei careca. Mudei completamente, eu era loira. Mudei completamente. Mas o mais importante, pela primeira vez, eu olhei para mim.
Você virou a chave. Eu virei a chave. E aí eu comecei a buscar o autoconhecimento. Tudo isso para falar, né? Nesse meio período, assim, nesse período em que eu estava nesse processo, né, afastada de trabalho, tudo, eu começo a buscar autoconhecimento. E eu sou pós-graduada em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Então, assim, eu amo essa área de gestão de pessoas. Comecei a falar, não, eu vou trabalhar com gestão de pessoas, que é o que eu gosto, tal. E comecei a gostar de gestão de pessoas. Mas não da parte burocrática. Eu gosto da parte de treinamento, gostava muito da parte de recrutamento e seleção, mas principalmente eu sempre tive assim um lado muito forte para estudar comportamento. Sim. Que é uma coisa assim que sempre, desde que eu fiz administração, no fundo eu queria fazer psicologia. Aquela administração frustrada. Mas eu fiz administração e foi ótimo, tive uma carreira e tal, enfim. E aí comecei a estudar e comecei a até trabalhar com consultoria nessa área e também fazia consultoria financeira, porque eu tinha bastante experiência, né? Tenho bastante experiência na área. E quando eu comecei a treinar as pessoas, eu falava assim, gente, é legal, mas está muito raso. Está muito raso. Você chega numa empresa para treinar os funcionários, aí você fala, olha, você tem que fazer isso, você tem que, né? Tem que ter autoconhecimento, tem que não sei o quê. Mas eu saía de lá e falava, cara, mas não é isso. Nem eu não apliquei isso nem em mim, vou falar para os outros fazer eu falava assim, gente, é uma coisa tão rasa, porque você olha para as pessoas e elas têm problemas muito profundos, que vão muito além do que você está demonstrando aqui. E aí eu fiquei, não, mas tem alguma coisa, eu quero ir, né, eu quero aprofundar mais. E foi aí, nessa busca de autoconhecimento, que eu comecei a ver uma postagem de uma pessoa também, que das minhas redes sociais, começou a falar de hipnose. Começou a falar de hipnose, hipnoterapia. Eu falei, gente, mas que trem é esse? Deixa eu ver se eu, né? O que é isso? Me chamou a atenção. E é uma pessoa aqui do sul de Minas. Aí entrei em contato. Falei, olha, como que funciona? Nananã. Ela me explicou mais ou menos. E eu falei, serve para isso, isso e isso? Ela falou, serve com certeza. Que eram questões internas minhas. Eu falei, então, eu quero fazer. E aí ela foi, me passou o preço era caríssimo. Era muito caro. E eu falei assim, ai, meu Deus, mas muito caro, mas eu faço, eu não faço, mas aquela curiosidade, né, de você querer conhecer e tal. Aí eu falei para ela, tá bom, vou fazer uma sessão só. Ela falou, não, eu não faço só uma sessão, eu faço no mínimo 4. Falei, meu Deus. Agora? Aí eu quase desisti, mas aquela vontade era tanto de resolver o meu problema, quanto de saber como que funcionava, que eu paguei o preço. Falei, você divide no cartão? Falei, vamos lá. E fiz a primeira sessão. E já na primeira sessão, eu me apaixonei pelo negócio. E a primeira sessão que ela fez, essa profissional, ela só trabalha com regressão. Então, a primeira sessão que eu fiz com ela foi uma regressão. E foi maravilhosa, assim, foi maravilhoso. Saí de lá, assim, leve, aliviada. E eu já saí de lá pensando assim, eu vou estudar esse negócio. Vou estudar, porque isso aqui é bom demais. E foi aí que eu comecei a estudar. Aí eu já comecei a fazer cursos, vários cursos. E aí fui por esse caminho. Assim, hoje, para uma pessoa assim, querer se buscar a profissionalizar na hipnoterapia, né, na hipnose, ter assim, um curso referência que te dá um certificado, alguma coisa nesse sentido? Como é que funciona? Na internet, você acha muitos cursos. Tem muitos cursos, né? E aí eu já fiz uns 2, 3 esses cursos de internet. Porque esses cursos de internet, você aprende muita coisa mesmo na parte da hipnose em si, das técnicas. Você aprende todas as técnicas. Mesmo o curso sendo online, você tem assim, um material muito bom. Só que eu cheguei num ponto que eu falei assim... A gente é mineiro, a gente é desconfiado, né? Tem que pôr a mão para conhecer. Né? E aí eu falei assim, gente... Curso legal, tudo legal, já aprendi a fazer, estava aplicando nos colegas, aplicando em todo mundo.
Falei, mas tem uma coisa, será que esse negócio realmente tem embasamento científico? Eu sou muito curiosa, eu sou muito de pesquisar. Falei, não, eu vou por um caminho mais científico. Aí foi aí que eu encontrei cursos que têm embasamentos científicos, que a gente chama de hipnose científica. Sim. E aí também que eu encontrei a neurociência, porque a neurociência é um complemento. Eu acho assim que todo terapeuta, todo profissional que trabalha com pessoas deveria entender de neurociências. Sim, Pelo menos a parte básica. Porque assim, a neurociência, gente, ela é muito ampla. Ela é muito complexa. E eu sou uma formiguinha ainda na neurociências. A gente está sempre estudando. Sim. Mas ela te dá um embasamento muito legal, principalmente na área de hipnose. Porque hoje a hipnose mexe totalmente com o nosso cérebro, né? Com as questões emocionais e tudo mais. E hoje você tem neurociência explicada até no marketing. Hoje você aplica neurociência em tudo, né? Comportamento. Sim. Mas assim, para eu que sou leigo, zero entendimentos, o que seria a hipnose, né? E como que ela funciona? Como que ela funciona, né? Para que ela serve? O que é essa hipnose, assim? E a pergunta-chave, tem um pêndulo mesmo ou é brincadeira? Ah, o pêndulo! Eu ia trazer meu pêndulo. Não. Só que eu não tenho um pêndulo. Por isso que eu não trouxe. Gente, a hipnose... Primeiro, eu posso devolver essa pergunta para vocês? Porque eu gosto de escutar, tá? Eu quero saber para vocês, o que é hipnose? Eu sempre pergunto isso para os meus clientes, tá? De forma resumida, o que você entende por hipnose? Nossa, eu acho que eu nunca tentei colocar em palavras, mas para mim é uma técnica que meio que te paralisa o corpo para funcionar a mente em busca de alguma coisa no seu interior. Nossa... Olha, que profundo! Gostei da tua resposta. Você foi muito Sua filosófica. Resposta foi diferente da maioria. Depois dessa eu fiquei até sem resposta. Não, agora eu quero ouvir a da Maricela e a do Lucas. Não, pra mim é só uma técnica pra colocar a pessoa em estado de transe, né? E sei lá, você tentar buscar alguma informação ali. Pra tratar. Buscar os seus segredos. Exatamente. Sei lá, um segredo, alguma coisa assim, mas... Eu também penso a mesma coisa. Eu acho que, tipo assim, pra você tratar alguma coisa né, que tá ali adormecida, né? E você seguir em frente, vamos dizer assim. Sim, tem a ver. Tem a ver. Então, mas vamos lá pro conceito de hipnose. Vamos pro gabarito. Hoje, se você colocar no Google, que é hipnose? Com toda certeza você vai encontrar essa informação aqui. Hipnose é um estado alterado de consciência. Sério? Essa é uma das linhas do que é hipnose. É uma definição que parece como se fosse algo errado. Parece uma coisa estranha, né? Mas aí quando a gente vai para as neurociências e quando a gente vai para a hipnose científica, para os estudos realmente de fato da hipnose, esse conceito aí cai por terra. E aí, para simplificar o que é hipnose nada mais é do que foco e concentração. É você usar da imaginação para alterar a percepção da realidade. Esse é a definição que melhor faz compreender o que é de fato a hipnose. E quando a gente fala assim, todo mundo pensa, a hipnose é aquele estado hipnótico, né? E se eu te falar que vocês são hipnotizados ao longo do dia várias vezes? O nome disso é Instagram, você fica lá rodando Reels. Não, a gente hipnotiza por várias coisas, pela comida mesmo. Você vê uma comida, você fica hipnotizado por ela, você vai comer. Por que você come compulsivamente? É isso? Não é isso. Vou te dar exemplo de quando... Pode até fazer um sentido nesse sentido aí que você está falando. Pode até ter alguma ligação. Mas, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, que eu acho que não acontece aqui com vocês, mas vamos ver se acontece. Já aconteceu de você, por exemplo, procurar um óculos. Aí você tá procurando seu óculos. Gente, cadê meu óculos? E ele tá na cabeça? E o óculos tá na sua cabeça? Várias vezes. Já? Sim. Achei que com vocês não acontecia isso. Isso é uma alucinação, isso é uma hipnose natural. Já aconteceu, por exemplo, de você
tá assistindo um filme ou uma série, né? Como é que chama? Dorama? Que você tá assistindo agora? Os dorama. E você fica tão concentrado naquilo, mas tão concentrado, que de repente alguém tá falando aqui com você, do seu lado, e você não escuta. Quando você fica no automático dirigindo também? Sim. Que eu morro de medo do automático dirigindo, porque na hora que você liga de novo, você fala, meu Deus, quem estava... Meu automático dirige bem, porque eu tava tão longe. Não, mas é exatamente isso, porque eu tô falando, ela tá explicando, eu falei, cara, se for esse estado hipnótico, então, porque eu acabei de passar por um antes de chegar aqui. Eu ligo, eu entro dentro do carro, eu desligo tudo e o carro vai sozinho no automático, entendeu? Eu não... Exatamente, Lucas. A gente passa pela hipnose o dia inteiro. Mas, tipo... E as pessoas têm medo de fazer hipnose, hein? Mas você passa pela hipnose o dia todo. É meio que quando você desliga, assim? Sim. Tipo não, assim, eu falei que é foco e no... concentração? É quando você foca e concentra em uma coisa. Em uma coisa. Nesse exemplo do tá dirigindo, você focou na sua cabeça e esqueceu que tá dirigindo? Você mas tá... aí o restante você do cérebro continua dirigindo? Sim. Por quê? Por quê? Porque o hábito, ele passa a ter comportamentos automatizados. A gente tem vários comportamentos automatizados. Então, você falou da questão da direção. Isso. Você lembra quando você começou a dirigir? Quando você dirigiu pela primeira vez? Lembro mais ou menos. Como que era entrar no carro? Era temeroso, né? Putz, eu vou bater, eu vou matar alguém, eu vou enfiar isso aqui na parede, não sei o quê. E você não tinha que fazer um esforço pra lembrar, nossa, e agora? Quase eu tenho que passar a marcha. Porque quando eu fui aprender a dirigir de verdade, eu já tinha tentado antes, né? Com meu pai e tal. Mas aí quando eu fui aprender a dirigir de verdade, foi só na autoescola. Então, tipo assim... Aí você aprende a dirigir muito no... Perdão, você aprende a dirigir muito no metódico, né? Entra, retrovisor, não sei o quê, então você ficava toda hora assim, aí tipo, com medo. Sim. Depois que eu fui pegando a manha, esquece. Eu fazia aí, sequência. o que acontece? Gente, isso é com tudo na nossa vida. Tudo que a gente faz a primeira vez, o teu cérebro gasta uma energia muito maior. Então, assim, a primeira vez que você foi dirigir, foi um pânico. Muito provavelmente você pensou assim, gente, não vou dar conta. É muita informação, é muita informação. Mas aí você começa a fazer isso, aí você começa, daqui um mês, você já tá tranquilo. Daqui 2 meses, daqui 1 ano, você tá dirigindo e falando no telefone, que é errado. Diga-se de passagem. Você relaxa, né? Você relaxa, mas aquele comportamento passa a ser automatizado. Que é onde acontece, por exemplo, se você faz um mesmo caminho muitas vezes, já aconteceu de você estar indo para outro lugar e aí você ir para um caminho que você está acostumado? Direto e reto. Teve vez que precisava ir num lugar X e era um caminho que eu sempre fazia para ir para a faculdade e eu tava tocando sentido da faculdade. Sim. E assim, ó. Aí depois que eu falei, não, peraí, eu nem estou estudando mais. E aí depois que eu fui me atinar. Sim. E aí, então a hipnose, gente, nada mais é do que quando a gente está extremamente concentrado em alguma coisa. E a hipnose tem muito a ver com aceitar sugestões. Tá? Então, é o comportamento também de você aceitar sugestões. Pode falar, Cris. Não, aceitar a sugestão dos outros é um problema. Sim, mas você sabe que a gente tem uma tendência grande em aceitar sugestões. Mesmo que você não perceba. Sabia? Depende de como essa sugestão é colocada. Sim. Sim, e olha o marketing aí, gente. O marketing trabalha isso muito bem. Sim. É uma blogueira que lança alguma coisa, que aparece com um batom na boca diferente. E aí você fala, nossa, caramba, onde que é aquele batom? São coisas sutis, mas que levam a gente a aceitar sugestões o tempo todo. Inclusive a hipnose, quando a gente pega lá, quando iniciou a hipnose, né, no tempo bem antigo, né, 1600 e alguma coisa, que tem registros de hipnose, mas que não chamava hipnose, tá, gente? Né? Não tinha esse nome ainda. Mas era muito voltada, inclusive, para as questões do sono. Porque hipnose tem a ver com sono. Mas hipnose, eu quero deixar bem claro aqui, gente, hipnose não é dormir. Você não vai dormir durante a hipnose, ninguém apaga. Se você dormir, não é hipnose. Por quê? Para você fazer... passar pelo processo da hipnose, você tem que estar concentrado,
Você está o tempo inteiro focado em alguma coisa, tá? Senão não é hipnose. Uma meditação vai te levar a um relaxamento, você vai dormir muitas vezes. Isso não é hipnose, tá? Dormiu, o teu cérebro, ele não registra mais. Então, não é hipnose. Mas, antigamente, a hipnose era estudado muito nessa questão do sono. Eles achavam que esse estado hipnótico lembrava muito aquela questão do sonambulismo e tal. Sim. Então, muito já foi estudado por esse caminho aí. Mas aí tem um cara, em 1700 e alguma coisa, que ele chamava Mesmer. Vocês já ouviram falar de Mesmer? Então, Mesmer, ele foi vamos dizer assim, um diferencial para a hipnose, assim, um start, que também não chamava hipnose ainda, tá? Ele era um cara que era um médico muito rico da época, 1700 e alguma coisa, e ele era muito... Eu gostava muito de astrologia, dessas coisas. E ele começou a estudar os fenômenos da Lua sobre a Terra, sobre a gente. E nessa época, ele descobriu que existia, né, isso na cabeça dele, lá nas pesquisas dele, ele identificou que existia como se fosse um magnetismo, que ele chamou de magnetismo animal, que todos os seres possuíam esse magnetismo e que, quando esse magnetismo estava desequilibrado, isso levava a causar doenças. E aí, o que ele faz? Ele começa, então, a difundir essa teoria dele aí. E como ele era muito rico, influente, e ele era um médico que atendia a alta casta. Só que ele queria pesquisar e ele começou a atender as pessoas, os pobres, e começou a curar muitas pessoas. Mesmer curou, assim, milhares de pessoas, centenas de pessoas, com essa teoria dele. E o que ele usava para curar? As mãos. Porque, segundo ele conseguia magnetizar ou desmagnetizar as pessoas com as mãos e com ímãs. Ímãs porque era um magnetismo. Então, ele acreditava. Ímãs, ferros. Então, ele fazia vários experimentos. E a pessoa chegava lá com uma doença grave, tipo um câncer, alguma coisa assim, que na época, gente, vocês imaginam a medicina da época. Era totalmente arcaica, não tinha também recursos, né? Era uma época que se fazia sangria nas pessoas para curar. Então, era uma coisa muito arcaica, né? Uma medicina muito diferente da que se tem hoje. E Mesmer, ele começou a curar. As pessoas chegavam lá com essas doenças que não tinham cura ou que não sabiam a origem, e as pessoas saíam de lá curadas. E isso, obviamente, chamou muita atenção da comunidade médica lá da época. E aí ele vai para a França, na França, que era um meio mais, sei lá, acadêmico, não sei o que é o termo que a gente usaria aqui. E aí eles começam a querer pesquisar o que estava acontecendo, né? Se aquela teoria dele tinha algum embasamento. Fizeram vários testes, né? Teste cego, que a gente fala, né? Que ele falava que magnetizava uma coisa, e aí eles fizeram os testes lá e descobriram o quê? O que eles descobriram, Cris? Era hipnose. Não, eles descobriram que não tinha nada. Sério? Que aquela teoria dele não tinha embasamento científico nenhum, que não existia negócio de magnetismo animal. Era tudo uma lenda, uma coisa da cabeça dele. Aí você me fala assim, mas o que isso tem a ver com a hipnose, né? Só que aí eu te pergunto, e as pessoas que foram curadas? Que elas acreditavam? O poder da sugestão. Olha o poder da sugestão aí. E esse cara, você é farmacêutica, né? Esse cara, a gente pode dizer assim que ele é o pai do placebo, do efeito placebo. Nossa, é um gênio. Por quê? Só que na época dele, ainda não se identificaram isso, entendeu? Muitos anos depois que alguém voltou lá e falou, mas peraí, o que aconteceu aqui? Gente, foi efeito placebo. Cris, você é farmacêutica? Explica pro pessoal que está assistindo o que é o efeito placebo, porque isso é melhor do que eu. Gente, o efeito placebo, sempre que você vai fazer um teste, você, por exemplo, testar se esse medicamento tem efeito ou não.
para uma certa doença, um teste novo. Eu vou entregar para 2 pacientes, o paciente não vai saber se ele tá tomando o medicamento ou se ele tá tomando uma pílula de farinha, por exemplo. E aí depois você vai ver se teve o efeito ou não. E às vezes o paciente que tomou de farinha tem o resultado, porque ele acredita que aquele medicamento era o correto. Então, é o acreditar. Como ser curado pela fé. Mas, basicamente isso. Eu já tentei fazer isso com meu namorado. Ele é viciado... Não. Ele é viciado em enxaque. E aí ele tava com muita dor de cabeça e não tinha enxaque em casa. E eu amo Dorflex. Aí eu peguei e falei, claro, achei um enxaque perdido. Dei um Dorflex pra ele. Não resolveu a dor de cabeça dele. Mas é porque ele desconfiou de alguma coisa. Não deu certo. Você Então, nem precisa pintar o comprimido igual, dá um jeito ali. Não, mas ele tava bêbado, ele não ia perceber por isso. Era o teste perfeito, porque ele não tinha, assim, condições de detectar. E depois eu tentei de novo. Mas aí ele tava bêbado demais pra ter fé. Pode ser isso. Não, mas eu tentei de novo. Um outro dia eu peguei e falei, eu não vou te falar o que é, se é o enxaque ou se é o negócio, deixei quieto. Ele falou assim, eu vou descobrir pelo diagnóstico, tipo, se for o enxaque vai resolver minha dor de cabeça assim, se for o Dorflex vai resolver a dor que eu tô no corpo também. Falei, filha de uma mãe. E ele descobriu. Ai, meu Deus. Sou péssima em testes. Então, gente, aí a gente tem um efeito placebo, né, e daí também começa a surgir muitos outros estudos, né? Porque aí daí pra frente, aí tiveram muitas coisas, até chegar num cara que deu o nome de hipnose. E aí depois ele voltou atrás, porque ele viu que não tinha a ver com sono. Mas aí hipnose já tinha pegado o nome, aí ele conseguiu mudar, aí ficou hipnose mesmo, né? Então, basicamente é isso, só um resuminho aqui, né, para vocês entenderem como que surgiu. E aí, gente, tudo passa por um processo que vai se transformando, vai modificando. Hoje a gente tem vários tipos de técnicas. E a hipnose que todo mundo está acostumado a conhecer, né, que gera até um certo medo, alguma coisa, normalmente é aquela hipnose de palco. Né? Não sei se vocês aqui lembram conhecem um hipnotista famoso aqui no Brasil. O Pyong é um deles, né? Que todo mundo, né? Que ele tá mais na mídia, né? Exatamente. Ele hipnotiza muito o artista e tudo mais. Aquela hipnose lá é uma hipnose de entretenimento. Aquilo que acontece, você já viu? Não. É TT, né? Posso te chamar de TT? Pode, de intimidade? Você já viu alguma Não. apresentação dele ou de algum outro? De algum outro já. Já? Já. E você já viu, por exemplo, a pessoa, por exemplo, pode comer essa coxinha aqui achando que é morango. Facilmente. Eu consigo comer com morango achando que é coxinha? Consegue. Consegue. Eu entendi. Pra fazer dieta. Só que aí você teria que alguma nutricionista. Não, aí você tem que estar hipnotizado naquele conceito de estado alterado de consciência, tá? Porque essa hipnose de palco, ela realmente altera a tua percepção total. Então, o que acontece? O cara, por exemplo, eu vou olhar para a Cris e vou achar que a Cris é a Madonna. Se o hipnotista falar para mim que a Cris é a Madonna, eu olho para você e enxergo a Madonna. Eles fazem muito com animal, né? Tipo assim, imita uma galinha, isso, aí eles põem isso. Aí fica até uma coisa meio ridícula, né? Assim. E isso... Parece uma manipulação de pessoas. Exatamente. E isso gera um desconforto e gera um medo também. Porque as pessoas ficam assim, nossa... Eu acho que o maior medo é parecer que um fantoche na mão daquele... de outra pessoa, né? Hipnotizador. Sim. Então, essa hipnose de palco, ela é usada só para entretenimento mesmo. Agora, a hipnose que a gente usa na hipnoterapia, na clínica que a gente fala, aí ela é totalmente diferente. Por quê? Ela basicamente é hipnose, é a mesma coisa. Só que são 2 pesos, né? Uma coisa é eu te levar para um estado de transe profundo e falar para você ficar fazendo certas coisas desse tipo, né? Agora você vai ver, você vai esquecer seu nome, Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a hipnose clínica, eu não preciso necessariamente te levar para esse estado de transe profundo. Existem camadas, profundidades? Existem camadas, por quê? Porque cada pessoa reage de um jeito.
E o que acontece? Essa hipnose de palco que a gente vê aí, nem todo mundo consegue ser hipnotizado dessa maneira. Tem um estudo que apenas 15% da população é que entra nesse estado de transe. Isso é bom ou isso é ruim? Não, isso não é nem bom nem ruim. Porque na hipnoterapia você não precisa estar nesse estado de transe para a terapia funcionar. Essa é a parte boa. E existem pessoas que não podem ou não conseguem ser hipnotizadas? Não, todo mundo consegue. Se você tem... O que você não vai conseguir? Se você não escuta, por exemplo, porque é preciso escutar, né? E se você não tem, por exemplo, um entendimento cognitivo. Se você tiver algum problema cognitivo, por exemplo, uma demência, alguma coisa que não consiga entender as instruções, aí não é possível. Mas fora isso, todas as pessoas, porque a gente já falou aqui que a hipnose é algo natural. Então, todas as pessoas conseguem entrar em estado de hipnose. Agora, nem todas as pessoas vão entrar naquele transe que é aquela demonstração lá de palco, que alucina, vamos dizer assim. Que a pessoa realmente tem as alucinações. Entendi. E tem algum cunho religioso? Graças a Deus você me perguntou isso. Porque não tem nenhum cunho religioso, gente. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com algo espiritual, místico. Não tem nenhum cunho religioso. E você falou que faz regressão também. Sim. A regressão tem a ver com o espiritismo ou também nada a ver com religião? Não. A regressão de memórias, que é a que eu faço, ela não tem nada a ver com o espiritismo. Por quê? É uma regressão que você vai acessar algum trauma da sua vida e você pode acessar esse trauma desde a barriga da sua mãe até a sua idade de hoje. Então, você vai voltar na sua linha do tempo que a gente fala. Você vai voltar de acordo com o propósito que a gente tiver de fazer aquela regressão. Então, não tem nada a ver isso com espiritual e nada. E como que isso pode estar ajudando a pessoa, assim? Isso ajuda porque, TT, é o seguinte. Quando a gente tem um trauma, a gente fala assim na neurociência que a gente tem uma conexão, uma rede neural que fica afetada. E aqui é importante a gente falar sobre o trauma. Porque o que é o trauma? O trauma, as pessoas têm a impressão de que é só assim aquela tragédia, né? Nossa, aconteceu uma tragédia muito grande, um acidente. Não, gente. Trauma a gente tem o tempo todo. Assim, não o tempo todo, lógico, né? Mas na nossa infância, por exemplo, do 0 aos 7 anos, é a fase que a gente mais tem traumas. Mais tem traumas. Pequenos traumas. Às vezes coisas que para mim é besteira, mas para aquela pessoa que passou... E o que é o trauma? O trauma é sempre alguma coisa que aconteceu que gerou algum sentimento negativo. O trauma está sempre ligado com algum sentimento. Tá? Assim como as nossas memórias. Todas as nossas memórias conscientes, você só tem uma memória se ela estiver ligada a um sentimento. Senão a gente não lembra. Imagina que o cérebro da gente vai guardar todas as nossas memórias, desde que a gente foi concebido, sei lá, né? Desde que a gente está na barriga da mãe até a nossa vida de hoje. Seria impossível. Então é um mito também achar que, eu vou acessar todas as minhas memórias. Não. Tá? E, aliás, falar de memória também é um assunto muito interessante. Mas é um assunto que daria só um podcast. Daria um podcast só de memória. Porque, assim, de memórias, a gente tem muitos estudos. Inclusive, assim, olha que coisa impressionante. Você sabia que a gente tem muitas memórias falsas? A gente gera muitas memórias falsas. Já ouvi falar sobre isso, que a gente gera memória falsa. Sim, demais. Que assim como você perde memória, você cria memória. Você cria memória. Assim como você não lembra de algo, você pode criar. E eu posso falar uma coisa polêmica? Pode. Todas as suas memórias são falsas. Por que elas são alteradas? Sim. Sabe, porque as nossas memórias, elas são a percepção da nossa realidade. Meu Deus.
Olha só. Eu achei que eu era só ruim de memória. Que se for parar pra pensar, na verdade é que assim, a gente tem a realidade, né? E a gente tem a nossa percepção. E a memória nada mais é do que aquilo que a gente guardou daquilo que a gente viu. Então ela é um registro da nossa percepção da realidade. Lucas, que isso? Meu Deus, filosófico. Não, Seja você abençoado. pode falar, Não, olha. eu gosto de estudar. Gente, você filosofia. nem precisava estar aqui, não. Ele é um neurocientista aqui. Não, é que Gostei. eu gosto muito de estudar filosofia, então eu sempre fico batendo essa tecla sobre realidade, percepção, Exatamente. hermenêutica. E a gente vive a realidade, Isso. Lucas? Assim, do ponto de vista filosófico, a gente realidade que a gente vive, cria, mas aí é. a gente tem a questão... Falou tudo, É, TT. a gente A tem a nossa realidade questão que a da gente percepção. cria. A gente tem a questão da nossa percepção. Por exemplo, eu posso te dizer, eu sei que eu tô aqui com vocês, eu sei que isso aqui é real, mas eu tenho a minha percepção daquilo que eu tô encarando. Se a gente desse sair podcast daqui que- agora, se a Entendeu? gente sair daqui agora e não estivesse gravando, né? E ali, daqui uma semana, eu perguntar pro Lucas como que foi o podcast, ele vai me falar uma coisa, ele vai falar a visão dele. Se eu perguntar pra Cris, a Cris vai ter a percepção dela. Se eu perguntar pra TT, ela vai ter a percepção dela. E pra mim, vai ser uma outra percepção. E você já reparou, por exemplo, quando você... com irmãos acontece muito isso, da gente contar uma coisa do passado, aí o irmão falar assim, não foi isso não. Uhum. Não foi. Aí você bate o pé. Foi, eu tenho certeza que foi. Por Liga quê? pra mãe. Exatamente. Porque a gente cria, a gente distorce. Isso é natural, nosso cérebro faz Faz parte. isso, faz parte. Cada Então- um guarda o que vamos dizer assim, cada um guarda o que é melhor para si. Sim. E aquilo E o fica que memorizado. Por isso que um trauma, TT, ele pode ser uma mesma situação. A gente viveu uma situação junto. Para você virou um trauma, para mim não. Porque eu tenho a minha percepção e ela tem a dela, entende? Sim. Então, por isso que a hipnose é tão eficaz. Porque a hipnose faz o quê? Ela altera o quê? A percepção da realidade. Você não precisa alterar a tua realidade. Você precisa alterar a percepção da tua realidade. Imagina se você está sofrendo hoje por amor. Porque você está com cara assim de apaixonada. Aí você está sofrendo por amor. Aliás, é uma coisa que sempre me perguntam e eu já atendi várias pessoas. A hipnose faz você esquecer o ex? Não, só Chico Rei Paraná e uma garrafa. Ajuda bem. Oh, Aí não tem erro, né? Não, Aí não não. tem erro. Gente, a hipnose, ela vai te ajudar nisso. Ela não é que ela vai tirar a memória. Você não vai esquecer o ex assim, a ponto de você olhar teu ex ali e falar assim, nossa, quem que é essa pessoa? Eu nunca vi na vida. É que senão corre risco de apaixonar de novo. Aí vai. não daria certo. Mas aí, o que a hipnose faz? A hipnose muda a percepção que você tem do teu ex. Meu Deus. Cara, eu amava ele por causa disso. Então tá bom. Então agora você não vai amar mais dessa É como maneira. se você voltasse e puxasse aquela cena de novo e enxergasse ela por outro lado? Exatamente isso. Exatamente isso. E eu não falei pra vocês que a hipnose tem a ver com a imaginação? Uhum. E o que acontece com o nosso cérebro? Ele não sabe a diferença da imaginação, entre a imaginação e a realidade. E eu provo isso aqui. E eu vou provar isso aqui daqui a pouquinho. Mas é por isso que... Por isso que eu viajo tão direto. Não, dentro Fazendo uma coisa, tô pensando outra e das vai- questões de psicologia comportamental, principalmente para questão financeira, eles ficam fazendo você repetir aquele negócio, né? Tipo assim, que você vai vencer, sei o quê, piriri, pororó, pururu ali, né? Por causa disso, para induzir essa questão dessa imaginação, assim. Pra você acreditar naquilo. É. Na verdade, você está falando, às vezes, uma técnica de visualização. Isso, exatamente. A visualização nos ajuda muito, tá? Mas eu costumo dizer assim, gente, tem aquela teoria da... Aí fugiu a palavra de novo. Não tem problema. Quando as pessoas falam da... Ai, gente, que raiva que eu tenho quando foge as palavras. Mas bora lá, vou fazer uma hipnose para curar isso. O que acontece? Gente, só a imaginação, ela não vai te trazer nada, tá? Eu tô tentando lembrar a palavra. Daqui a Não. pouco sai. Mas o que acontece? A imaginação, ela é muito importante. Ela é muito importante.
Porque tudo que você pensar, um dia foi imaginado. Então, a nossa imaginação, como eu falei, como a gente não faz distinção, o nosso cérebro, né? Não faz distinção do que é real e do que é imaginário. E, gente, isso foi comprovado cientificamente, tá? Eu não tô falando aqui uma balela, não, tá? Foi feito teste. Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Isso aí tem um teste, eu não vou lembrar nome, sou péssima para nome, para data, mas se quiserem depois a gente olha aqui. Foi feito um teste em que foi feita hipnose. Primeiro, esse médico que queria testar se a hipnose realmente tinha alguma função, se realmente existia. Então, o que ele fez? Primeiro, ele colocava um som, ligava um som. Basicamente, um dos testes foi esse, né? Ligava um som lá no ambiente. Acho que, se não me engano, era um sino, algum som assim. A pessoa escutava, entrava na máquina, que não é uma ressonância, é uma máquina específica para ver o cérebro, né? E aí ele verificava aonde que ativava o cérebro da pessoa ao escutar aquele som. E colocava o som e ativava aquela parte do cérebro da pessoa. Depois, ele fazia a hipnose na pessoa. E na hipnose, ele fazia a pessoa imaginar, né, hipnotizada, que aquele som estava tocando de novo. Colocava na máquina, fazia a hipnose, imaginava que o som estava tocando e, adivinha? Ativava a mesma região do cérebro que o som tava tocando. do que a hora que o som estava tocando. Ou seja, comprovava que ele conseguia voltar naquele momento. Conseguiu comprovar que para o cérebro não tem diferença. Você só pensar no som ou você escutar o som. Meu Jesus. E aí vale para tudo. Vale para tudo. Então, por isso que a hipnose e a hipnoterapia é fantástica. E aí você me pergunta, mas a hipnoterapia é só hipnose? Não, porque tem até uma polêmica de chamar hipnoterapia, porque hipnose é hipnose. Uhum. A hipnose em si não é uma terapia. Por isso a gente tem que juntar alguma abordagem terapêutica junto com a hipnose. E aí também é cientificamente comprovado que há algumas abordagens terapêuticas junto com a hipnose tem uma eficácia muito maior. Por isso a importância de um bom profissional por trás da hipnoterapia. Sim, sim. Que só hipnotizar e deixar não vai resolver nada. E talvez pode piorar a situação, né? Talvez pode piorar. E é importante falar isso. Por quê? Aí quando me perguntam, a hipnose tem risco? Não e sim. A hipnose não tem risco nenhum. Não tem risco de você não voltar, que é o medo que as pessoas têm. Não tem risco de você contar os seus segredos se você não quiser. Não tem risco de você ser hipnotizado, fazer um pix pra minha conta. Pode deixar trocada a coxinha com morango? Sim. Tipo, trocar a coxinha com morango. E aí, ó, o que é essa questão da coxinha com morango, né? Se eu fizer uma hipnose em você e você for bem suscetível, você vai comer essa coxinha achando que é morango. Só que isso vai durar um período em que a gente está aqui. Mesmo que eu não te volte, vamos dizer assim, suponhamos que você vai embora para tua casa e eu não desfiz a hipnose. Em algum momento você vai perceber que aquilo lá não é, porque você não fica hipnotizado o tempo inteiro. Não existe quem fica hipnotizado mais do que, sei lá, 2 horas. Não tem, entendeu? A não ser que eu continue lá reforçando essa sugestão. Se eu ficar reforçando, aí pode ser que você consiga ficar mais tempo. O próprio hipnotizador pode se hipnotizar? Pode. Existe a auto-hipnose. Mas aí como é que você seguia? Não, meu Jesus, calma. Então, e a auto-hipnose, gente, também faz parte do processo de hipnoterapia. A gente ensina a auto-hipnose. Porque a gente não quer que o cliente fique dependendo da gente o tempo inteiro. Então, eu vou te ensinar, por exemplo, você vai ser minha cliente, eu vou te ensinar a fazer auto-hipnose. Ô, Lucas, você vai ter que ir lá para você transformar uma coxinha no morango. Quer dizer, um morango numa coxinha. Agora, Lucas, para ter eficácia, né? Que aí eu também trato o emagrecimento. Gente, hipnose também funciona para emagrecimento. Aliás, para toda mudança de comportamento, a hipnose funciona. Para não ser mais atrasada?
Sim. Procrastinação. Compulsão alimentar. Pra cigarro, bebida. Vício, cigarro, bebida. Você esqueceu de algum vício seu? Oi? Não, é só os que eu tô lembrando agora. Isso é uma confissão? Não, eu só tô lembrando agora, gente, alguma coisinha outra. Você tá selecionando pra que a gente vai fazer no final? Elencar a ordem, qual vai ser o primeiro? Não, a gente pode começar primeiro pela procrastinação, mas depois a gente desce pra compulsão alimentar. Mas aí eu também, uma coisa que eu falo pra todos os meus clientes. Gente, hipnose não é milagre. Tá? Poderia ser, né? Que ótimo. Eu vou lá, faço uma sessão, aí a Vanessa vai lá, faz uma sugestão assim, ó. Você nunca mais vai comer coxinha. Olha pra mim. Nunca mais. Nunca mais. E aí você sai de lá e fala, não gosto mais de coxinha, nunca mais vou comer coxinha. Isso não existe. As sugestões diretas, a gente já sabe que ela funciona para determinadas coisas e em determinado tempo. Então, existe dentro da hipnose para emagrecimento a colocação de balão hipnótico, balão gástrico. Sabe o balão gástrico que algumas pessoas colocam no estômago? A gente consegue fazer isso na hipnose. Jura? Sim. Que loucura. Sim, a pessoa sente tudo, sente o balão. Eu faço isso, eu tenho um grupo, inclusive, de mulheres que aí eu até montei um grupo para facilitar para elas, que a gente fez o balão hipnótico e deu muito resultado, tem dado muito resultado. Mas o que eu sempre falo não adianta só o balão hipnótico. Sabe por que não adianta? Porque é a mesma questão do cara que vai lá, faz uma redução de estômago e não muda a mentalidade dele, continua comendo a mesma coisa, continua com os mesmos hábitos. Ele vai engordar ou não? Sim. Ele vai engordar. Ele pode perder peso no início? Pode perder muito peso no início, mas vai chegar uma determinada hora que ele vai começar a engordar tudo de novo. Então, eu sempre falo o seguinte, a mudança de comportamento, o emagrecimento, primeiro ele passa pela mudança da mentalidade. Esse é o principal. E isso a hipnose faz muito bem feito, juntamente com com outras abordagens terapêuticas. E quanto tempo, assim, quantas sessões leva para a pessoa obter um resultado, mais ou menos, assim? Então, isso varia muito. Isso vai depender muito do que é a questão da pessoa, tá? Sim. E também vai depender de como a pessoa se entrega para o processo. Mas no mínimo, assim, você falou que tem um mínimo, né, de sessões. Não, eu falei que aquela moça fez comigo isso, mas eu não estabeleço mínimo de sessões. Entendi. Porque eu não posso falar para você assim, olha, você vai fazer 4 sessões e vai resolver. Você vai fazer... Pode ser que em uma sessão você tenha o resultado que você queira. Já aconteceu. Numa única sessão, a pessoa, nossa, tô aliviada, era isso e tal. Só que, é o que eu falo, às vezes a gente tem que fazer, a gente tem que reforçar aquilo. Principalmente, agora, se for mudança de comportamento, se for vício, se for emagrecimento, jamais em uma sessão vai dar resultado. Isso não existe. Aí, eu tenho atendimento, 4 sessões, a gente tem bastante resultado. A maioria, 4 sessões, 5 sessões. E assim, depois que você fez um período de 4 sessões, depois você faz alguma manutenção. Mais pra frente, você tá com alguma outra questão, você pode retornar, entendeu? E a sessão, ela é feita para um item? Isso, importante você falar isso. Porque a hipnoterapia, ela é diferente de uma terapia comum. Primeiro que, assim, é uma terapia muito breve, né? A hipnoterapia. E ela é focada num único objetivo. Num único que eu falo assim, a gente vai fazer por objetivo. Você tem que ter um objetivo para você procurar a hipnoterapia. É diferente, por exemplo, eu quero fazer análise. Aí eu vou lá, vou conversar, vou ficar falando, vou passar anos, talvez, fazendo análise. O problema é linkar um só, né? Sim. E aí você não vai direto ao foco. A hipnose, ela vai direto ao foco. Você pode, assim, compartilhar algum caso, assim, que você fez com a gente, assim, pra... Né? Sim. Tem muitos casos de sucesso, gente, mas eu vou falar de um caso, assim, que me tocou muito. Eu atendi uma pessoa, ele é até do Rio de Janeiro, um senhor.
E ele era da Marinha, ele era... Acho que não sei se ele aposentou, ele saiu da Marinha. Militar, é militar que fala, Isso. Lucas? Sim, isso mesmo. Então, e sabe essas pessoas assim mais sistemáticas, assim, mais... Faz parte do arquétipo militar, né? Sim, é mais fechado, isso, exatamente isso. Só que o cara, depois que ele saiu, ele é pastor, ele era pastor. E aí ele estava com algumas questões e tal... E ele falou assim para mim, não, porque eu tenho um problema muito grande com relacionamento, que eu não tenho amigos. E eu me sinto, assim, muito travada. Ele era casado, tinha filho, tudo. E sempre que alguma pessoa nova entra na minha vida, eu não consigo fazer com que essa pessoa permaneça muito tempo na minha vida. Porque sempre acontece alguma coisa que eu me afasto da pessoa ou a pessoa se afasta de mim. E ele estava sentindo, assim, um peso muito grande também com relação à família dele. Enfim, ele estava com outras questões. E ele nunca tinha feito hipnose. E ele estava todo desconfiado, todo assim, mas eu vou fazer, porque eu ouvi falar que é bom, nananana. Algum conhecido dele falou para ele que já tinha feito comigo, enfim. E aí ele fez. E... de repente eu começo a fazer, porque a gente faz uma anamnese que chama, né? Na primeira sessão, que a gente anota, faço várias perguntas para a gente entender, né, das questões da pessoa. E quando eu toquei, né, no assunto do pai dele, e aí ele já ficou assim, né? Ele falou assim, não, meu pai não tem pai, não conheço pai. Aí eu falei, não, mas me conta um pouquinho aí sobre isso. Aí no que ele foi falar, ele falou, não, meu pai abandonou minha mãe quando ela estava grávida. Eu falei, tá. Eu falei, e a sua mãe? Aí ele falou assim, a minha mãe também, assim, ela não deu conta de me criar, porque ela ficou muito revoltada, ela era muito nova, e aí ela me deu para minha avó. Bem, gente, só de eu falar isso aqui, vocês já perceberam onde está o problema dele de abandonar, né? Eu não precisava nem fazer a hipnose. Eu já sabia onde estava o foco. Porque essa anamnese é boa, porque a gente já tem essa noção de onde que a gente vai focar. E aí, em determinado momento, eu peguei e falei para ele, então tá bom, então vamos fazer tal, a hipnose. Só que eu quero que você agora... pense nessa sensação aí de ter sido abandonado na infância. Gente, quando eu falei isso, mas esse homem, ele começou a chorar, que eu só faço sessão online, né? Que eu fiquei até assim, falei, meu pai, eu acho que eu não vou conseguir fazer hipnose nele. Aí eu acalmei, falei, não, vamos fazer a hipnose e tal. E aí a gente fez a hipnose. E eu não fiz regressão nele, porque eu já sabia onde estava o problema. Imagina que eu ia fazer uma regressão, e depois a gente pode falar mais sobre a regressão aqui, porque a regressão ela é profunda, né? Então, se eu fosse fazer uma regressão, ia afetar mais ainda, né, o problema. E aí eu fiz a hipnose com ele, e ele, depois que terminou, eu usei uma técnica, e ele chorava, e ele falou assim, olha, foi a primeira vez na minha vida que eu senti e que eu soube o que é amor. Eu, apesar de ser pastor, apesar de falar de amor o tempo inteiro, eu nunca tinha conseguido sentir esse amor. E eu senti aqui pela primeira vez. E ele ficou assim, muito, sabe, impactado com aquilo. E isso me marcou demais, sabe? Assim, isso é uma das coisas que me marcou, porque... você pode falar assim, mas que resultado, gente, você conseguir levar para uma pessoa que nunca sentiu amor na vida e através da hipnose você conseguir fazer com que essa pessoa tenha essa virada de chave, esse start, né? Esse start, eu acho fantástico. Agora, fora isso, tem vários casos, de emagrecimento, tem vários resultados também, que é muito bacana, de procrastinação, de pessoas que tinham medo. O medo também é muito tratável. Uma questão que eu tenho dúvida é a seguinte, né? Tem-se aquele mito de que você substitui um vício por outro. Na hipnose tem esse risco? Tipo assim, a pessoa era viciada em cigarro, por exemplo, ela acaba substituindo esse vício por alguma outra coisa?
Não, porque a gente faz uma mudança de comportamento e aí a gente já coloca alguma outra coisa saudável no lugar. Entendeu? Vai Então ficar viciado em beach tênis. Exatamente. Por favor, se você for fazer, você coloca beach tênis. Beach tênis, vou colocar. Não, o que acontece? Leitura, põe eu para ler mais. Não precisa. Exatamente. A gente coloca, por exemplo, água. A gente vai trocando, entendeu? Porque às vezes o hábito, às vezes a pessoa toma café e já quer fumar. Ou bebe e quer fumar. Então vamos trocar. Aí a gente troca. A gente consegue fazer essa troca, entendeu? Ao invés de você ir fumar agora, você vai, sei lá, você iria sair com teus amigos e fazer alguma coisa, você substitui. Não que você não vai poder sair com seus amigos, não é isso. Mas, a princípio, você vai ter que evitar situações que te causam Os vícios. Depois, quando você tiver reforçado o outro comportamento, aí você pode voltar à sua vida normal. Mas você nunca pode se colocar a teste. No caso do vício. Então, a hipnose, ela age num conteúdo, assim, para a saúde, em geral. Sim, Em todas as áreas da saúde. Todas as áreas que ela envolve, pode entrar. que envolve tanto mudança de comportamento, mas tanto que envolve a parte sentimental. Certo. Porque o nosso comportamento, o que é o nosso comportamento? É um reflexo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. No caso, assim, não tem nada a ver, mas é uma fibromialgia, vamos dizer assim, porque diz que tem muito a ver com emoções, com sentimentos e tal, que causa aquela dor generalizada no corpo todo, né? Sim. Ela funciona? Funciona. Por quê? Aí você tocou também num ponto interessante, TT. A fibromialgia, a gente trabalha, a hipnose, ela é muito, muito eficaz para a dor. Inclusive, lá no início da hipnose, a hipnose era uma técnica muito utilizada, ou uma das principais técnicas de anestesia. Sério? Sim, existe a anestesia hipnótica. Mas como que ela vai atuar como anestesia? Ela te volta por um estado no momento que você não estava com dor? Não é assim. Você dissocia da dor. Existe uma coisa troca de... a percepção sobre a dor? Você troca a percepção. Você troca a percepção da dor. Então, ela funciona até para qualquer dor. Como que faz isso? Mas isso aí acontece. Hipnose. Isso aí acontece, normal. Se você nunca, tipo assim, pôs a mão... Você tá tão concentrado no negócio, você pôs a mão em algo quente, que só depois, lá na frente, você foi ver que você tava com a mão... Já aconteceu isso comigo direto. O que acontece é assim, só para vocês entenderem. A dor, ela é sentida no nosso cérebro. Toda dor. Por isso que a gente, às vezes, eu não sei se você já ouviu falar que toda dor é emocional. Isso também é uma polêmica, né? Mas quando a gente fala que toda dor é emocional, não é no sentido assim que toda dor só é psicológica. Não é naquele sentido negativo que tem de falar assim, essa dor tua não existe. Essa dor tua é coisa da tua cabeça. Não é nesse sentido. É como que fala assim pra uma criança, eu tô com dor de cabeça, vai lá dar um copinho de água com açúcar, melhora. Sim, quase isso é uma hipnose. Aliás, as crianças, elas são muito fáceis de hipnotizar, porque elas vivem hipnotizadas, né? Elas vivem no mundo da imaginação, a criança. Então, muito fácil para a criança, para você levar a criança, fazer uma historinha e falar que, olha, aqui eu coloquei um remédio, igual você falou e tal. E, desculpa, assim, só porque me veio eu vou esquecer. Há técnicas para trabalhar isso com crianças que são dispersas, assim? Sim. Aí tem os profissionais específicos. Tem as técnicas específicas para as crianças. Porque para a criança é tudo mais lúdico, é diferente. Você não precisa fazer a mesma coisa no adulto. Porque a criança ainda não tem aquele fator crítico ainda desenvolvido. Então, para ela, é muito mais fácil, né? E é um método muito mais, digamos assim, simples. Muito mais simples. Que bacana. E agora, falando da dor, a hipnose para dor é fantástica. E a hipnose, ela vai tirar o foco da dor, tá? Ela funciona tanto assim, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Aí eu faço uma hipnose em 5 minutos, tira a dor.
Só que essa dorzinha de cabeça, primeiro, a gente não pode ficar tirando dor das pessoas. Existe, por quê? O que é a dor? A dor é um sintoma, é o teu corpo te avisando que tem alguma coisa errada. Então, não é certo a gente ficar fazendo hipnose para dor nesse sentido. Agora, a gente pega o caso da fibromialgia. Inclusive, eu tenho clientes de fibromialgia. E você vai no foco da dor. O que acontece? A dor crônica, aquela que a pessoa já foi em vários médicos, não encontra solução. Essa dor a gente consegue tratar ela com a hipnose. A doença já é uma dor generalizada, basicamente. Sim, basicamente então, isso. A dor não é um sinal, um sintoma, é tudo junto. Sim. Para um paciente de câncer também, né? Tem cânceres que causam Inclusive, muita dor. É o meu foco agora, né? Eu quero fazer um projeto para atender pacientes com câncer e fazer voluntário, justamente que está passando por esse momento difícil. E seria para a parte dos outros sintomas, por exemplo, para quem está fazendo rádio, químio, enjoo, os outros sintomas também conseguem ser tratados? Consegue amenizar os enjoos, as dores e principalmente, sabe, Cris, quem está nesse momento precisa muito de um acompanhamento, assim, porque as pessoas, aí não é só uma dor, não é só a dor física, não é só o processo, né? É o entendimento e uma aceitação também, É né? muita coisa que tá na cabeça da pessoa. Então, a gente tem que tratar o todo nesse sentido. Entendi. E que tipo de técnica, assim, que você fala, assim, que exercício que a pessoa... Como que funciona? Você tem algum exercício que você possa estar falando assim para fazer? Você fala na hipnose ou como? Isso, na hipnose. Na hipnose, nós vamos fazer uma demonstração aqui de como que funciona Mas uma coisa bem tranquila. Vamos não fazer vou um exercício, assim, vamos dizer? Isso, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Então vamos para o Instagram? Vamos pra caixinha de perguntas e aí que aí a gente já responde as perguntas e a gente faz o exercício da hipnose. Meu Deus. Certinho? Você acabou de falar. Hipnose trata dor de cabeça. Eu tava te escutando quem mandou essa. Se fosse ao vivo, ia falar que você estava escutando. Essa aí já... Acabamos de responder. Pode Sim, tratar. Pode. É possível fazer com a distância? Como funcionam as sessões? É possível fazer à distância. E, inclusive, as minhas sessões são todas online. Tá? Porque... Até pra quem é aqui de Alfenas? Até pra quem é daqui de Alfenas. Porque não tem diferença nenhuma. Do presencial para o online. Eu achei que tinha que ser presencial. Não. Você ainda tá no pêndulo, Cris. Sai do pêndulo. O pêndulo é coisa do místico. passado. É coisa do passado. Mas online... Presencial, lógico que funciona também, mas o online não perde em nada. Mas existe o pêndulo mesmo ou esse é mito? Alguns hipnotistas usam pêndulo, sim. Tem então técnica você tá de indução, criança. tem a parte da indução que usa o pêndulo, mas não é mais usado ultimamente, assim. Certo. Próxima, Gustavo. Quantas sessões são necessárias? Aí também já respondi aquela Sim. hora, né? As sessões variam muito, então não tem como falar 4 sessões, 3 sessões, eu não faço essa conta e é tudo muito bem conversado, por isso assim, na primeira sessão a gente esclarece muitas dúvidas. Normalmente eu faço um pacote de 4 sessões, normalmente, mas isso não é regra. A sessão tem mais ou menos quanto tempo? A sessão dura a primeira sessão é mais longa, dura em média 1h30, por aí. As demais sessões é em torno de 1 hora. Certo. Gustavo? Quais os melhores resultados que você já teve nas sessões? Sim, aí é aquilo que eu também coloquei aqui, né? No emagrecimento a gente tem resultados fantásticos. Procrastinação. Nossa, É. eu preciso marcar. Esquecer o ex. Eu já fiz uma Esqueceu lista o ex. aqui, ó. 3, Mas 5 coisas. assim, todo respeito medo. que a hipnose pra esquecer o ex, mas o Chico Rei Paraná é mais fácil. Esse daí é o ápice. Esse é muito melhor. Amado Batista. Amado Batista. Esse eu não tenho como Reginaldo concorrer Rossi, com ele. É muito bom, não tem jeito. Mas Essa eu acho que a gente acabou respondendo também. No que a hipnose pode ajudar, quais situações. Acho que você também já colocou pra gente. Eu né? não sei se tem alguma que eu não coloquei ainda. Mas, gente, basicamente assim, mudança de comportamento, dor, fobia, o que mais? A regressão vai pegar todos esses itens também ou a regressão ela é mais específica pra algum trauma? Não, pode pegar esses itens também.
A gente Se for pode algum fazer ponto gatilho de alguma situação? Sim, sim. A gente pode. Por exemplo, vamos dar um exemplo de procrastinação. Às vezes a pessoa está procrastinando, porque procrastinação, gente, na verdade, é falta de motivação para alguma coisa. Né? Então a gente tem que entender por que você não está motivado naquilo lá. Aí a gente vai tentar chegar naquela conclusão. Porque não é a tua prioridade. Porque não é a tua prioridade. A gente vai deixando. Mas Ou porque é algo que te machuca eu acho que inconscientemente. pode ser autossabotagem. Tipo, às vezes eu deixo de fazer e aquilo fica na minha janela mental. Preciso fazer. Aí eu fico me torturando pelo que eu preciso fazer, sendo que era simplesmente eu pegar o telefone e fazer, checklist, isso. Então, mas aí tem um motivo porque você não fez. E aí, quando a gente descobre um motivo... É porque, tipo assim, no meu caso, eu acho que às vezes é algo muito importante pra mim e eu quero muito fazer. Só que eu acho que aí já muda. Porque eu tô com outra coisa ali, eu já pego pra fazer e esqueço daquilo. Aí eu vou lembrar, sim. vai estar lá atrás. Sim. Entendeu? Aí é por questão também de falta de Eu deixo na foco. janela do sofrimento mesmo. Você gosta de sofrer, Cris? Deve ser. Então, aí, por exemplo, vamos supor que a gente não identificasse conversando. Conscientemente, você não identifica aonde que está esse problema. Aí a gente poderia fazer uma regressão. Vamos fazer uma sessão, Cris? Vamos, que a gente tá precisando muito. Sim. Né? São muitas funções. Nossa Senhora. Tem alguma contraindicação à hipnose? Existem riscos? Então, contraindicação é para quem tem epilepsia. Problema com epilepsia, não é legal fazer hipnose, tá? E eu não faço. Eu acho que até existe profissionais que estão mais treinados que possam fazer, mas é porque tem um risco mínimo, de no momento em que a pessoa entrar no estado de transe, ela acionar lá o Gatilho epilético ali? Então, assim, é um risco mínimo, mas é melhor evitar. Então, seria isso. E o risco é aquilo que eu falei. O risco não é da hipnose em si. O risco é do profissional. Então, porque você, querendo ou não, você vai estar numa área muito sensível. Então, se você não tiver um profissional que realmente entenda, que saiba o que está fazendo, você pode correr um risco de piorar. Isso? A pessoa entra em transe ou não, vocês vão ver aqui. Sim, mas aí, no caso, já houve algum caso que você teve dificuldade de... Você fala da Trazer? epilepsia ou Não, de trazer de trazer volta. de Trazer volta? de volta? Não, de jeito nenhum. O que acontece é o seguinte, é que é tão bom entrar no estado de transe. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver. Porque relaxa o corpo da gente. Eu quero. 10 minutos necessito. equivale a 4 horas de sono. Como se fosse isso. Nossa, tá? então eu preciso urgente. E aí, Senhora. sabe o que acontece, TT? A pessoa entra, e todos os meus clientes assim, eu não quero voltar. Tipo assim, sabe quando volta, falar, eu não queria voltar. Não queria voltar, mas no sentido porque ali tava muito bom, entendeu? Ali tava muito bom, é aquele relaxamento, é muito bom. Pro corpo é excelente. Nossa, já marca minha sessão pra hoje. Tem horário disponível? Qualquer pessoa pode fazer, acho que você acabou de responder também, só Sim. quem tem epilepsia aqui não. Sim. Você sente que a hipnose é bem aceita por outros profissionais da saúde? Aí depende. Porque lembra que a gente falou do preconceito, tá? Existe muito preconceito, principalmente por psicólogos. Jura? Principalmente por psicólogos. Eu Achei já que ia ser tive por médicos mais cliente... caxias do que psicólogos. Não, eu já tive cliente que tava fazendo a sessão comigo aí falou, e ia na psicóloga também. Uhum. Aí chegou numa sessão, ela falou assim pra mim, Vanessa, a minha psicóloga falou que, nossa, que é pra eu parar, que não é pra eu fazer isso. Sabe assim? Por quê? Por não conhecer. Tá? E aí tem muita questão de Freud também, que na psicologia tem muito a ver com, Eu né? ia fazer essa pergunta também sobre essa questão de freudiana, Isso. discurso psicológico. O que acontece? Freud, ele também teve contato com a hipnose antes dele criar a psicanálise. Só que Freud foi um péssimo hipnotista.
Tem registros dele mesmo falando que ele era péssimo hipnotista. E, além do mais, a hipnose que Freud usava naquela época era a hipnose da sugestão direta, para tratar as histéricas, né? Que Freud tratava as histéricas lá. Isso nós estamos falando da psicanálise. E o que acontece? A sugestão direta, hoje a gente sabe que você dá uma sugestão direta aqui, vai durar o quê? 1 dia, 2 dias. Estourando. Pois volta. Então, voltavam os sintomas. E aí, ele desistiu da hipnose. E por ele ter desistido da hipnose, algumas pessoas que não conhecem a história só pegam esse termo. Trecho. Só pega esse trecho. Freud desistiu da hipnose, logo a hipnose não é boa. Logo, a hipnose é ruim. Então, são crenças. Me surgiu uma dúvida aqui. A hipnose, a auto-hipnose, seria mesmo que tipo uma meditação? Não é igual meditação, mas é bem parecida. É bem parecida. Você tem a sensação de que é uma meditação. Porque você vai fazer um auto-relaxamento. Você tem que ter uma concentração. Você tem que ter uma concentração, só que é diferente da meditação justamente por isso. A meditação, o objetivo é só relaxar. E, aliás, gente, é uma coisa aqui que a gente não falou, tá? Hipnose para ansiedade, fantástica. Jura? Nossa. E depressão? Depressão também. Porque a depressão tá muito ligada também com a ansiedade, né? Então, e com o sofrimento, com o sofrimento, com as percepções da pessoa, com a maneira como a pessoa enxerga o mundo. Isso tá muito ligado. Interessantíssimo. Gente, então, quem vai participar da sessão aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos no 2 ou 1. Não, nós vamos fazer aqui um teste agora que todos vocês vão fazer, tá? E você que está assistindo, que ficou aí, ou até você que está só ouvindo, você pode fazer, tá? Certo. Não tem... A pessoa do Spotify também, só ouvindo. Pode fazer. A única coisa que você vai ter que, nesse momento agora, parar. Você pode fazer até em pé agora ou sentado, tá bom? Então, nós vamos fazer só um teste. É um teste para a gente ver antes da gente fazer a hipnose, tá? Eu vou afastar um pouquinho aqui a minha cadeira, porque eu acho que para mostrar para vocês. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é das mãos. Então, o que eu vou pedir para vocês? Estiquem os braços. Isso. Só que aí eu não sei se vai dar certo por causa do microfone. Você vai entrelaçar os seus dedos. Isso, pode entrelaçar os seus dedos. Primeiro para dentro, depois você vira ele para fora. Isso, muito bem. E agora eu quero que você olhe bem para os seus dedos aí entrelaçados. Isso, e pode fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. E agora eu quero que você se concentre nos seus dedos, nessa sensação de entrelaçamento dos seus dedos, e você vai sentir agora como se eu estivesse colocando uma cola bem forte em todos os seus dedos, e os seus dedos vão ficando cada vez mais colados, mais e mais colados, e você se aproxima mais dos dedos, entrelaçando ainda mais, e você sente que esses dedos estão mais e mais colados, muito colados. E eu vou fazer uma contagem agora de 1 até 3. E no 3, os seus dedos vão estar totalmente colados. Tão colados que você não vai conseguir soltar. 1, mais e mais colados. 2, super colados. Essa cola é muito potente. 3. E você tenta soltar e você não consegue. Pode abrir os seus olhos. Tenta soltar. Vamos ver quem colou. Não. Colou? Colou. O Lucas não colou. Agora... Colou um pouquinho e saltou. Cris, colou? Colou, mas soltou. O meu e tá o teu? colado. O teu tá colado? Nossa, TT, sinto muito, eu não sei desfazer. Não, mas vai soltar. Tá bem colado? Aê, muito bem. Se você fez aí na sua casa e seu dedo ficou colado, eu vou contar até 3, vou estalar meus dedos. Vou estalar meus dedos e você vai conseguir descolar os seus dedos. 1, 2, 3. Pode descolar os seus dedos. Muito bem, porque tem gente que não consegue. Sentiu aí? Sentiu. Eu tava sentindo a cola até agora há pouco. Sim, muito bem. Quer sentir mais cola? Uai, Quer que eu passe mais cola? duvido. Então, olha,
Olha aqui pra mim. Olha pra sua mão. Agora essa cola, eu vou passar ela em toda a sua mão. Mais e mais cola. Mais cola. Aquela cola Super Bonder. Sabe aquela cola Super Bonder? Então, leva a sua mão agora pra sua cabeça. Isso, gruda ela na sua cabeça. Isso, sente colar. Colou? Bem colado. Eu vou contar até 3 e essa cola vai secar aí na sua cabeça e vai colar. 1, mais colado. Mais e mais colado. Feche seus olhos. Mais colado. Imagina colando, colando, colando. É muita cola. E a cola tá secando, secando. E isso, secou. 1, 2, 3, colou. Pode abrir os seus olhos. Colou? Colou, caralho. Colou? Colou mesmo? Muito bem. Deixa colado, não descola. Muito bem. Vamos finalizar Agora, com o Lucas com a mão na cabeça. feche os seus olhos para mim, por favor. Isso, Lucas. Isso. Respira fundo. Solta a cola, pelo amor de Deus. Eu vou soltar a cola. Relaxa. Mas quando eu soltar a cola, vai acontecer uma coisa muito legal aqui. Porque essa cola ela é muito potente. E essa cola vai roubar a sua voz. Eu vou contar até 3. E a cola vai soltar. E a cola vai roubar a sua voz. E você não vai conseguir mais falar. Você vai tentar falar, mas você não vai conseguir. Porque a cola vai roubar a sua voz. 1, a cola vai saindo da sua mão e vai roubando a sua voz. 2, 3... Pode abrir seus olhos, você não consegue falar. Gente, desligaram o microfone dele. Aconteceu. Que porra é essa? Fecha os seus olhos. Muito bem, respira, respira. Pode ficar tranquilo. Ela pegou a Sente pessoa bem. Isso, você se sente muito bem, muito bem. Isso. E agora sua voz vai voltar. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E a sua voz voltou. Voltou. Caralho, velho. Qual que é a sensação, Lucas? Não sei, caralho, velho. Ele ficou nervoso. Você ficou nervoso? Não, aí, tipo assim, com o negócio da hora Você que eu- não acreditava. Não, eu tava meio cético do negócio, tá ligado? Aí, tipo assim, eu peguei o negócio aqui, aí a mão não soltou. Aí eu falei assim, tá bom. Aí na hora que você falou assim, agora a mão vai soltar, os dedos soltou. Mas aí não saiu voz. Eu falei, mas que porra que é essa? Que bruxaria que é essa? Parece bruxaria. É por isso que o povo acha que é alguma coisa mística. Mas não é. É tudo a sua mente, tá? E você tá de parabéns. Não, Porque mas é significa que você seguiu todas as instruções. E você tem uma facilidade. Lembra que eu te falei dos 15% da população? Parabéns, você faz parte dos 15%. Não, pronto, agora meu namorado me descobriu isso, eu tô me dando galinha pra ela daqui a pouco. Mas o que acontece? É importante a gente falar também, né? Porque essa hipnose, apesar de ser engraçada, de fazer esse entretenimento todo, gente, não é capaz também de você fazer alguma coisa que vai contra os seus princípios, tá? Então, por É exemplo, uma aceitação. você tem que Ele ter tem uma que aceitar. aceitação. Exatamente. Você falou a palavra certa. Se ele não tiver essa aceitação, um exemplo, você tá hipnotizado. De repente eu falo assim pra você, agora tira sua roupa. Você vai acordar na hora. Fala, não vou tirar minha roupa. Você não quer, a não ser que você queira. A não ser que você queira. Mas, por Espera eu exemplo... entrar no shape. Espera eu entrar no shape. É por isso que, gente, não existe fazer hipnose pra contar segredos. Porque Gente, a senão pessoa ficaria não muito vai. fácil roubar um banco, né? Um banco. Você ia lá e hipnotizava Imagina, o guarda, eu hipnotizaria os entrava. meus clientes e falaria assim, agora Me você passa vai o cartão pegar de crédito o com a seu senha. celular. Agora você vai me fazer um Pix de todo o valor que tem na sua conta. Imagina, né? Não tem como. Né? Não, mas o negócio da voz, gente, não é zoeira. Tipo assim, não é um negócio que eu tava aqui pra participar, tá? O pessoal de casa às vezes pode estar cético Não nisso. foi nada combinado. Primeiro não. que eu sou cético com tudo. Eu sou o cara mais cético que existe na face da Terra. E eu tava cético com a hipnose também. Mas na hora que a minha mão descolou e que eu vi que não tinha... Eu tô sentindo a porra da cola na mão até agora, velho. Que bosta, velho. Nossa, que ódio, velho. E se eu falar, ele vai mais. Ele vai fazer Não, mais. Eu tô sentindo a porra da cola na mão até agora, velho. Parece Lucas, que eu tô que com os bom. dedos Não, grudando. agora, em todo lugar que eu for, vou levar o Lucas como... Não, tipo assim... Como meu assistente. Eu vou fazer hipnose do Lucas. Não, e aí na hora que tipo assim, que descolou, que não saiu a voz, eu não tava zoando. Eu tava tentando falar, cadê a porra? E o negócio não saiu, mas caralho, velho, que bosta. Pastilhas, Metalab, pra voltar. Sua... Me dá até uma pastilha. Eu tô achando que nessas pastilhas, aqui eu tô sentindo porra da cola.
inferno, Carol. Nossa, cara. Peraí que ela vai tirar a cola da sua mão. Você quer que eu tire a cola? Tá aqui pra... Ela vai colando tudo. É. Ficou bravo. É porque ele não tava esperando. Eu Eu conheço o Lucas, quer dizer, desde que ele tava na barriga da mãe dele, né? Aí, ó, E quando você fez assim, isso é um teste, gente, que a gente faz na hipnose. Para quem tá nos assistindo ou quem tá só escutando, se você não colou em nenhum momento, não fica preocupada, porque para hipnoterapia não precisa disso, tá? Esse teste aqui, os grandes hipnotistas fazem porque são as pessoas que eles vão chamar lá no palco. São os 15%. Primeiro, sempre vai ter esse teste. Aí tem outros testes, tá? Um deles é esse, de colar. As pessoas que conseguem colar a mão já demonstram que tem uma suscetibilidade muito alta para a hipnose. Aí eles chamam no palco, por isso que funciona. o do Lucas não colou. A Não, do mas Lucas assim, colou. A minha colou. Eu soltei ela com Só que ele dificuldade. soltou. Aí, o que você foi que você falou? Que ele falou assim, nossa, Que tô a cola sentindo ficou a na mão. cola. Tô sentindo Aí, a quando cola ele na mão. me deu a deixa que ele tava sentindo a cola, eu falei, então, É ele. é ele, então vai dar certo. O Lucas não tava acreditando. Eu conheço o Lucas. Não tava. Ele Ela não tava tava. cética pra caramba. Eu falei assim, não vai pegar isso. Pois aqui. é. Aí quando foi, Agora, caiu. e agora, Caiu. você viu que a hipnose é real, né? Ela realmente acontece. E aí, vamos fazer um Já dá pra testezinho? substituir todos os seus vícios pelo bicho. Eu acho que não dá tempo, né? Porque também a gente tem o horário aqui. Agora Como a que gente... tá? Tá suave? Dá? Tá suave? Eles gostaram de ver o sem voz. Você acha que eles vão cortar agora o podcast? Respondeu, a Gabi falou pode. Eles estão gostando. Não, eu poderia ter continuado, ter feito outras coisas aqui, que é aquela hipnose de entretenimento. Eu poderia, por exemplo, ele esqueceu o nome dele, ele esqueceu o número, e aí a gente vai. Nossa, ele poderia já ver pensou um ele ídolo. esqueceu o nome da namorada dele. Meu Deus, tá morto. Poxa, Carol, tchau. Esqueci o nome da Carol, tô morto. É. Então agora nós vamos fazer. Agora a gente já vai fazer já um processinho que eu faço dentro da hipnoterapia, né? Vou fazer uma coisa suave, uma coisa tranquila, só para vocês terem uma ideia do que é, tá? Não é uma regressão de memórias, mas ela vai partir do mesmo pressuposto da regressão. Vocês vão entender. Só que ao invés de vocês irem para uma memória ruim, vocês vão para uma memória boa. E aí a gente usa muito essa técnica quando a pessoa, por exemplo, na depressão, às vezes a pessoa já esquece como que é ser feliz, como que é ser alegre. E aí a gente consegue fazer isso com a hipnose. E isso é uma das técnicas que a gente usa para a pessoa sentir de novo uma alegria, uma tranquilidade, uma paz, né? Então, podemos começar? Sim. Podem fechar os olhos de vocês, tá? Isso, muito bem. E vocês vão inspirar pelo nariz, inspira profundamente, solte o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz, solte o ar pela boca. Você pode ir inspirando, respirando normalmente e já sentindo uma tranquilidade, já sentindo uma paz, uma leveza. E nesse momento eu quero que vocês se concentrem na pálpebra dos olhos de vocês. Eu quero que vocês comecem a sentir o peso dos olhos de vocês. E os olhos ficam cada vez mais pesados, mais e mais pesados. E vocês vão começar a sentir como se os seus olhos estivessem colados. Totalmente colados. Mas vocês vão ter aquela sensação, como naquele dia em que você acordou mais cedo do que devia, e antes mesmo do despertador tocar, e você decidiu permanecer com os olhos fechados. Não porque eu estou pedindo, mas porque assim você quer. E você vai se permitir uma única vez fazer um teste, só para você ter certeza que os seus olhos estão colados. Você vai tentar abrir uma única vez no seu tempo e você não vai conseguir. Muito bem, se você já tentou abrir uma única vez e você não conseguiu, muito bem, muito bem.
E você agora se concentra nesse relaxamento. Eu quero que você leve esse peso das pálpebras para outras partes do seu corpo. Você vai levar essa sensação de relaxamento para a sua cabeça, para os seus ombros, para o seu braço, para as suas mãos. E você sente essa sensação de relaxamento também, todo o seu corpo, sua coluna, suas pernas e pés. Isso, muito bem, pode se acomodar na sua cadeira. Isso. Você sente o seu corpo pesado, cada vez mais pesado, como um saco de batatas. Mais e mais pesado. E agora, eu vou fazer um único desafio para vocês, que eu vou pedir para vocês abrir e fechar os seus olhos, para que esse relaxamento se intensifique ainda mais. Abre os seus olhos, fecha os seus olhos. Muito bem. Mais uma vez eu vou pedir para vocês abrirem os seus olhos e fecharem os seus olhos. Abre os seus olhos, fecha os seus olhos. Muito bem. E quando vocês fecham os olhos, esse relaxamento se intensifica ainda mais. E você vai sentindo uma paz, uma tranquilidade. E você se entrega totalmente para esse processo. E agora, neste momento, eu quero que você se concentre no punho da sua mão direita. E você pode fechar sua mão direita. Isso, fecha o punho e força. Mais forte, mais forte, mais forte. Toda a força, mais forte. Relaxa, totalmente relaxa. Relaxa. Isso, muito bem. E quando você relaxa, você entrega totalmente o seu corpo, você desliga totalmente o seu corpo. E agora que você já está totalmente relaxado, chegou a hora da gente também esvaziar a sua mente. Eu quero que você agora inicie uma contagem regressiva. E você vai iniciar do número 100 até o número 0. Mas antes mesmo de você chegar no número 95, ou até mesmo antes, você vai se permitir esquecer totalmente esses números. E esses números vão sumir completamente da sua mente. E você pode fazer essa contagem mentalmente, iniciando assim: 100, 99, e os números vão sumindo, e vão sumindo, e vão sumindo. E como num passe de mágica, esses números desaparecem. Desaparecem completamente da sua mente. Eu quero que vocês sinalizem para mim com a sua cabeça se esse número já desapareceu completamente da sua cabeça. Muito bem, para quem desapareceu. Para quem não desapareceu, permita-se parar de contar, porque esses números não têm mais nenhuma importância. E você se concentra agora na sua respiração e na minha voz. E neste momento, você visualiza uma escada. Uma escada com 10 degraus. E eu vou fazer uma contagem regressiva agora, e você vai descendo cada degrau. E à medida que você vai descendo, você vai se aprofundando ainda mais na sua mente. 10, mais profundo. 9, mais profundo. 8, 7, 6, 5, mais profundo. 4, 3, 2, 1. Muito bem. E você chegou num lugar maravilhoso. Você está no interior da sua mente. E você já visualiza aí uma máquina do tempo. Eu quero que você entre nessa máquina. E você, ao entrar nessa máquina, você vai programar essa máquina para um momento muito feliz da sua vida. Essa máquina vai te levar para algum momento em que você se sentiu muito bem, muito realizado, muito feliz. E você já prepara essa máquina e eu vou fazer uma contagem de 10 até 1.
Quando eu chegar no 1, você vai estar exatamente nessa cena. Na cena de um dia que foi muito, mas muito feliz para você. 10, 9, 8, 7, voltando. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, você está nessa cena. E eu fico aqui me perguntando aonde você está. Seria um lugar aberto ou um lugar fechado? Quem está aí com você? Quem são as pessoas que estão aí com você? Ou você está sozinha, sozinho? Quantos anos você tem aí? Eu fico me perguntando como é esse lugar. O que você está fazendo? O que você está vendo? Mas principalmente, o que você está sentindo? Permita-se agora viver este momento maravilhoso da sua vida. E você se sente bem, você se sente muito bem, muito feliz. Foi um momento, talvez, de uma grande conquista. E você se permite viver este momento. E eu quero agora que você intensifique essa sensação no seu corpo. Aonde está essa sensação? Aonde está essa alegria? Sinaliza para mim com a sua cabeça se você está sentindo alegria, felicidade. Muito bem, muito bem. E você está visualizando algum evento que aconteceu na sua vida, algum momento. Eu quero que você intensifique mais ainda essa alegria. Mais ainda. E neste momento, eu quero que você sinta a gratidão por estar vivendo este momento. E você se sente muito grata, muito grato. E você agradece pela sua vida. Talvez você queira agradecer pelas pessoas que estão aí com você, se tiver alguém com você. Mas você eleva esse sentimento de gratidão e você se sente muito bem, muito bem. E neste momento, você já vai se preparando para se despedir deste lugar, mas trazendo consigo toda essa alegria, toda essa gratidão, todo esse momento que você viveu aí, e sabendo que você pode voltar nesse momento sempre que você quiser. Basta fechar os seus olhos, respirar fundo e viver este momento. Muito bem. E você já visualiza aquela máquina do tempo, mas agora você vai retornar ao momento presente, ao momento atual. E eu vou fazer uma contagem de 1 até 10. E quando eu finalizar no 10, você vai poder abrir os seus olhos, se sentindo muito bem e retornando. 1, sentindo aquela alegria. 2, sentindo muita gratidão. 3, trazendo consigo todos os ensinamentos. 4, sentindo toda a vitalidade do seu corpo. 5, você já começa a fazer pequenos movimentos, a sentir a sua musculatura. 6, 7, retornando. 8, e você pode começar a se espreguiçar. 9, pode abrir os seus olhos. 10, pode abrir os seus olhos. Muito bem. É muito bom. Nossa Senhora. Bom pra caralho. Isso é doido, bicho. Nossa. Parece imagem de filme. Então. Vocês conseguiram visualizar? Direitinho. A hora que você falou que o número ia desaparecendo, parecia imagem de filme real. Tipo, tava vindo a contagem e fez tipo... Mas foi assim, embora, eu falei, pra mim continuou a Pra contagem. você não, né? Ele tipo assim, ele vinha como uma fumacinha sumindo, ia passando e sumindo, só que ele continuou.
No meu 96 já não tinha mais. Foi até os 92. Muito bem. O meu ainda foi contando, cheguei quase nos 89. E não dá dá meio que uma preguiça, assim, né? Sim. Porque é um relaxamento muito grande, né? Então, Tipo por assim, isso que... me pesou, assim. Sim. O lado esquerdo, assim, parecia que ficava pesado, eu não conseguia movimentar. Isso, é essa sensação mesmo. É como se o corpo paralisasse naquele relaxamento, mas a tua mente está o tempo inteiro. Alguém perdeu a consciência aqui? Não. E não perde. Escuta tudo. Só que você vai visualizando, você vai vivendo, e aí a gente vai aprofundando mais e mais, e aí você vai... E é claro, pode ser usada tanto, né, nesse sentido de viver uma emoção boa, como também para a gente tratar uma emoção ruim. Aí a gente vai focar naquela emoção ruim e depois a gente vai trazer o recurso. O que é o recurso? É a emoção positiva. E vai colocar no lugar da emoção ruim. É como se você fosse cauterizar uma ferida. Exatamente. Você vai nela... Eu comecei a explicar, não sei por que eu acho que eu não terminei, né? Da rede neural que forma o trauma. Sim. Então, o trauma criou uma rede ali, que é, por exemplo, assim, vamos supor, você tem trauma de, sei lá, de barata. Toda vez que você vê a barata, o teu corpo vai sinalizar que aquilo é ruim, vai lembrar do trauma, etc. e tal. E esse trauma, ele não desaparece. O que a gente faz é apagar ele. A gente vai deixar ele apagado e vai criar uma nova rede neural. Aí uma nova rede com algo positivo. Uma visão leiga assim, é tipo como se eu fechasse uma janela do Google e abrisse outra. Exatamente. Fechar não, minimizar, né? Minimizar. Você dá Alt Tab e volta o Isso. nível. Isso. Você dá um Alt E aí Tab o que acontece? Quando você estiver naquela situação de novo, que você vai ver a barata, vamos colocar o caso da barata, ao invés da tua mente, né, do teu cérebro, ir lá naquele recurso do trauma, do medo, ele já vai usar o outro recurso. Por isso que a gente tem que potencializar o outro. O outro tem que ficar ativo. E aí você não vai mais aqui. Perfeito. Nossa, muito bom. Vanessa, muito bom mesmo. Obrigado por você ter vindo aqui. Vanessa, pra quem quer sentir, né, essa sensação maravilhosa. Quem quer perder a voz? Pra quem quer ver o ídolo. O ídolo. Esquecer o ex, como que faz? Olha, onde que a gente encontra? No meu Instagram... Né? No meu Instagram lá tem um link lá que você vai falar direto comigo, tem o meu WhatsApp direto, e aí você pode marcar aí, pode tirar suas dúvidas comigo e marcar uma sessão para você conhecer. A gente vai deixar aqui, né, Cris? Sim. As vou só sociais, falar, o contato da Vanessa. Oficial Vanessa Ellen. Vanessa Ellen sem H, mas vocês vão deixar aí também no link. A gente marca. A minha sessão já tá marcada, por favor. Não, e como é online, você pode fazer de qualquer lugar que você tá assistindo, pode entrar em contato com ela e começar a tratar, né, esses traumas, essas situações, essas coisas que te incomodam. A gente precisa começar por algum lugar. Talvez essa seja uma opção. Busque. Né? Com certeza, eu estou à disposição. Agradeço demais, gente. Foi muito bom esse bate-papo aqui. E assim... igual eu falei, tem muito assunto. Sim, se a gente for falando mesmo, a gente não termina de falar. Mas nós que agradecemos, né? Porque foi uma sensação maravilhosa. O Lucas tá aqui, ó, lá, tático agora. Ficou. O Lucas tá meio passado ainda. É porque o Lucas é igualzinho em Santo Tomé, ele tem que ver pra crer. Como ele sentiu, eu falei assim, caramba, o negócio é real. Não, e agora eu tô aqui, deixa eu passar meu momento, vai, termina o podcast vocês aí. Ele tá no momento dele. Caralho, velho. Falando em tô aqui na mó de boa. Eu tô aqui. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Termina de agradecer, Vanessa. Muito obrigada. A gente já vai marcar nosso horário, com certeza. Eu acho que o intuito era que a gente conversou na hora que você chegou, né? O intuito é a gente passar para as pessoas o que é, como funciona, para que serve. E com certeza isso a gente cumpriu com louvor. Eu pra pelo menos era todos os tabus, sim, né? eu pelo menos era totalmente leiga no assunto e gostei muito.
E pra você que acompanhou, gente, tá disponível tanto no YouTube, Spotify, este e outros episódios com outros profissionais de diversas áreas. Então, se você tem dúvidas, dicas, sugestões, só deixar pra gente na caixinha de perguntas. Inbox. Pode mandar na caixinha de perguntas também. Tá tudo bem, a gente olha em todos os meios. Todos os canais. E começar agradecendo os nossos patrocinadores Metalab. Se você perder a voz, nós temos pastilhas Metalab ótima para essa fase de inverno, congestão nasal, daquelas ardidinhas, sabe? Que te ajuda a respirar melhor também, infecções de garganta. Aquele... A TT já fica com uma na bolsa. Já eu vou levar essa embora também, viu? Já tô de falando. novo, Meu Jesus. Ô, Metalab, ó. Manda mais, porque o Lucas rouba todas. Não rouba, eu pego, vocês estão vendo aí. Roubar isso não Mas o produto, quando é bom, né, Lucas? A gente tem que fazer uso. Gente, é uma marca completa, ó. A gente trouxe, sempre a gente traz produtinhos diferentes. A gente trouxe Muricalme, tem o Eligotas e comprimido, que vai ser a melatonina com passiflora. Então, pra você que está com dificuldade de dormir ou não está tendo Muito um sono reparador, lembrando que a gente precisa, não é só deitar e dormir, acordar. Gente, precisa deitar, descansar, ter um sono reparador, para que no outro dia você esteja bem. Não é simplesmente estar lá deitado virando para um lado pro outro. Descansado para dar conta do dia, do dia seguinte. Então a gente precisa ter esse processo, ter a higiene do sono, para que você recupere de um dia para o outro. A gente precisa viver e não só sobreviver aos dias. E se você está precisando recuperar de um dia para o outro, dona Cris? Com certeza, exagerou na cachaça ou tem algum problema de fígado. O Campari, né, seu Lucas Bento? Bom. Nós temos Hepatinon. Gente, ele vai ter tanto em flaconete, aqueles vidrinhos, como em comprimido também. Então, a forma com que você achar mais fácil pra tá tomando. Disponível em todas as drogarias Santas Marias, 6 lojas em Alfenas, 1 em Campos Gerais, à disposição. Entrega super rápida, né? Muito rápida. Nossos motoboys são todos motojatos. Todos motojatos. Tudo que vocês precisarem, gente. A drogaria Santa Maria do Pinheirinho tem a parte de papelaria. Então, a gente tem uma funcionária só da parte de papelaria. Se você quer plastificar, encardenar, imprimir criar fotos, capa, fazer apostila, currículo. o que vocês precisarem, gente. Ela está lá à sua disposição e muito criativa. Eu adoro. A do calçadão, que é a manipulação, tá? Pra você que tá aí com a sua receitinha, pode mandar também pelo WhatsApp, a gente entrega, tá? Sim. Faz tudo personalizadinho ali pra você, tudo que você precisa. E a parte de manipulação tem tanto os medicamentos como a queridíssima parte dos cremes. Então agora tá entrando o inverno mais uma vez, a gente precisa cuidar mais da pele, é a época dos peelings, é a época de utilizar outros procedimentos. Então a gente tem toda essa parte de manipulação de cremes e afins. E é que é tudo individual, né, Cris? Sim, cada um é personalizado. tem sua Nós temos a farmacêutica necessidade. Neide, querida Neide. Gente, essa mulher, ela sabe muito. Então é uma pessoa que você chega, Neide, eu estou com isso, quero melhorar isso e isso. Pra minha pele, pra minha autoestima, pra tudo. Rachadura no pé, dor no corpo, é tudo. Ela sabe fazer um manipulado personalizado ela pra é muito você. boa. É da nossa confiança, né, Tetê? Totalmente. Meus produtinhos são todos ela que faz. E se precisar de alguma coisa fora de hora, Drogaria Santa Maria, do lado do fórum, 24 horas, gente. Sim. Só chegar lá, ó, tem lá profissionais prontinho pra atender vocês. Sim. Personalize, né, gente? Personalize. Manda. A canequinha é sua. Personalize e manda pros nossos convidados. Adorei. Muito Gente, obrigada. a Personalize fica em frente ao Bradesco, ali no centro aqui de Alfenas. Se você tá com alguma ideia, presentes, ou até pra sua empresa, né? Crachás, camisetas, eles vão ter um leque de produtos. Dá uma passadinha lá ou manda mensagem que eles vão ver a melhor opção pra vocês. E eles criam Sim. tudo personalizadinho do jeitinho que vocês querem, tá? E com Eles te entrega dão um super leque de rápida. opção. Com Sim. certeza. Esqueci G-Motors, feirão, gente, fiquem ligadinhos, tá? Vai ser por esses meses agora, acho que é agosto, se não me engano. A gente vai confirmar certinho, A gente já deixa passa a data pra pra vocês, que a gente é meio ruim de data. Sim, mas a gente já fiquem ligadinhos, vai ter muitos stores. Quem não conhece, entre lá no @ deles lá, é G-Motors, que vocês vão ver tudo. Eles postam carros, tá? Financiamento, tudo que vocês precisam saber. Tiverem dúvida, manda inbox lá que os meninos já respondem pra vocês na hora. A Mauri Contabilidades.
Vou até ver a data do feirão, de 22 a 25 de agosto. Então, você tá pensando aí em trocar de carro, já deixa reservado essas datas pra você dar uma olhadinha. Produtos de qualidade, garantia estendida. Pega o seu carro na troca, divide em 60 vezes. Então, desculpa é o que não tem. E a Mauri Contabilidades, tá com um novo negócio, querendo dar entrada, iniciar um novo negócio, quer saber onde vai colocar esse empreendimento? Eles vêm até a localização. A melhor localização para o seu tipo de negócio. Eles te ajudam. Precificação, entrada de nota fiscal. Vai, então, Lucas, fala o que você quer falar, Lucas. Você tá em trânsito. Eu tô viajando gente, ainda. Eu tô no meu momento. Ele tá assim. Eu deixei 3 vezes, ele não vai. Ele não vai. Eu não tô muito zen, eu tô tranquilo. Ixi, eu tô no meu momento. Termina aí, que hoje é o 6, encerrando. Vai. Gente, foi muito bom. Gente, contabilidade não é só na hora do leão. O leão já passou. Se você não correu atrás, tá na hora agora de procurar um advogado, né, Lucas? Agora não, mais tarde. E o Mauri Contabilidades pra ver a sua situação. Esquecemos de alguém? Santa Inocência, obrigada pelos uniformes, tá maravilhoso, né? Cris, vamos todos de uniformezinho, lindo. Sim, tem uniformes escolares, uniformes para empresas, inverno. Gente, o de inverno é perfeito, não cobre o seu uniforme, então o seu funcionário ele vai estar uniformizado até quando está de moletom. Isso mantém a identidade visual da empresa, é muito importante, faz diferença do que você chegar para ser atendido, tá aquela criatura, aquele funcionário lindo, maravilhoso, cara de sono ainda, que o inverno deixa a gente com a cara de sono, com o moletom desleixado. Não tem como. Não tem. Tem que ser tudo ligadinho. Não tem como. Gente, se vocês estão, assim, preparando alguma festinha, alguma coisa, Ney e Adriana, não tem nem o que falar. A gente comeu tudo, né, pra variar. Essa coxinha não tem pra ela, viu? A gente montou uma torre de coxinha aí no final lá. Uma torre de coxinha. É pra deixar virado pra câmera pra mostrar que ainda tem. Gente, é só pedir, eles entregam pra vocês quentinho. Gente, isso daqui quente é maravilhoso, derrete na boca. Essa coxinha é perfeita. Ney e Adriano, obrigada. Muito obrigada. É maravilhoso sempre. Todo mundo fica contando os dias pra vir os salgadinhos do Ney e Adriana, porque é o melhor momento da vida. Gente, nosso muito obrigado, Vanessa. Obrigada. Vanessa, muito obrigada. Novos episódios todas as quartas às 19 horas. Já aproveita pra seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @PodFarmaPodcast. Até a próxima. Beijos, tchau, tchau. Tchau. Nossa, relax, cara.